Então, Jackson, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo convite de você estar aqui conosco para compartilhar do seu conhecimento sobre fundos imobiliários. E a todos que já estão aqui, né? Então, fiquem à vontade para perguntar e que seja uma aula dinâmica, que seja uma aula que a gente possa interagir bastante, porque isso é o que realmente traz o aprendizado, né? Essa interação. Então, fica à vontade, Jackson, pode tomar o controle aí da situação. Vamos lá. Lu, eu que agradeço aí pelo convite, tá? Então, acho que é sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento que a gente tem, né? Eu acho que mais importante do que tudo, como você comentou, é que a gente, às vezes, não conheça na plenitude, né? Porque os ativos financeiros são muitos, são complexos, né? Então, assim, como planejadores financeiros, né? É importante que vocês conheçam ali, pelo menos, o básico do produto, para que vocês possam fazer ali falar para o cliente da disponibilidade que o mercado tem, né, desse tipo de ativo financeiro, tá? Então, eu basicamente vou discorrer um pouquinho sobre fundos imobiliários, né, os famosos FIIs, né, fundos de investimentos imobiliários. Então, trazer alguns conceitos básicos, como a Lu comentou, eu não sei também em que nível de conhecimento vocês estão. Então, a ideia é que eu faça aqui para vocês uma abordagem mais conceitual, traga algumas informações, e aí, ao final, a gente pode testar como que funciona melhor a dinâmica, se de repente, ao decorrer de slide para slide, ou até mesmo aí no final vocês trazendo alguns questionamentos. Eu fiz uma distribuição basicamente aqui em 12 slides. Eu vou projetar aqui a minha tela, vocês vão ver só a minha barra ali minha barra de tarefas, que vai aparecer que eu vou estar projetando do meu tablet, tá? Porque ele estava com a visualização um pouquinho melhor aqui para eu me ver no vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. E também, né, parabenizando aí vocês pelo investimento do tempo, né, que eu sempre costumo dizer que é o nosso ativo mais precioso, né, que é o tempo, né. Então, quem tem essa disponibilidade para investir, com certeza será recompensado. E eu também falo, né, para os clientes que eu procuro tratar essa parte de explicar dos produtos de investimento, trazer educação financeira, né, que compete a nós também. Se eu conseguir agregar 0,5% para vocês, a gente já não está no mesmo lugar, a gente já vai avançar um pouquinho, né. Deixa eu projetar aqui para vocês. Tá vendo, Lu? Tá sim, Jackson. Vamos ver. Então, beleza. A gente vai falar hoje aqui, a ideia é a gente falar ali em torno de uma hora, basicamente, ou um pouquinho menos, dependendo de como que vai ser a dinâmica aqui, sobre fundos de investimentos imobiliários, tá? Mais conhecido como os FIIs, né? Que é a sigla aí, né? Que é amplamente difundida. Aqui, falar um pouquinho do Jackson, né? Quem que é o Jackson? Então, as minhas certificações ali, né? Certificação CPA 10, a certificação de SED, especialista de investimento, né? Sou graduado em administração de empresas, tenho MBA em gestão estratégica empresarial. Atualmente eu estou como especialista em investimento e gestão de patrimônio no Itaú, né? Tenho experiência aí no mercado financeiro desde 2008. Já atuei ali, pessoa física, varejo, alta renda, pessoa jurídica dentro do Bradesco, atuei durante gerente de contas ali durante 6 anos, tá? Então a gente tem um pouquinho de experiência, ali está o meu LinkedIn também para quem quiser me seguir. Confesso que estou um pouco offline ali das redes, né? Mas tenho esse compromisso aí para esse ano e ano que vem a gente já retomar ali para fazer algumas postagens, tá bom? Então, aqui, como eu comentei, a ideia é a gente, através de 12 slides, aí, trazer algumas informações bem importantes sobre fundos de investimentos imobiliários, tá? Então, o que são, se é renda fixa, é renda variável, tipos de fundos, qual escolher, valor mínimo, principais custos, proventos, rentabilidade, tributação, vantagens e desvantagens, né? 5 dicas na hora de escolher ali gestoras, né, de fundos de investimentos imobiliários, e ali também as maiores gestoras que operam hoje no Brasil, tá bom? Basicamente aqui, já pelo conceito, né, o que são fundos de investimento imobiliário, né? Primeiro de tudo é importante entender que ele é um ativo financeiro, né? Ele é um bem intangível, né? Então, aqui são basicamente ativos financeiros que fazem investimentos em ativos imobiliários, né? Hoje, existem dois tipos, né, basicamente, de fundos de investimento imobiliários, que são os fundos de tijolos. Então, são aqueles que, de fato, vão investir
em imóveis físicos, né, sejam em shopping centers, edifícios, lajes corporativas, hotéis, agências bancárias e por aí, segmento afora, tá? E aí o outro tipo são os fundos imobiliários de papel. Como o próprio nome diz, né, são mandatos ali que vão buscar investir em ativos financeiros. Então, as LCIs, né, letra de crédito imobiliária, são as CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, letras hipotecárias, né, e outros instrumentos também dentro do mercado de capitais, tá? Então, são esses os dois principais tipos ali de fundos imobiliários. Existe uma dúvida muito comum, né, de alguns clientes que às vezes não sabem fazer a distinção se o fundo imobiliário ele é um ativo de renda fixa ou ele é um ativo de renda variável, porque quando a gente fala que um fundo imobiliário ele investe em LCIs, né, que acaba sendo um investimento bastante conservador, o cliente muitas vezes não consegue assimilar se ele é um ativo de renda fixa ou de renda variável. Basicamente, ele é um ativo de renda variável, tá? Isso deve-se principalmente ao fato dele estar sujeito à variação que a gente tem ali basicamente como risco de mercado, né? Então, as cotas, além deles terem a variação do preço de tela, ele também vai ter a variação do provento mensal, né? Já que ele pega como referência o preço ali da cotação, da cota, né, que é negociado no mercado secundário ali na Bolsa de Valores, tá? E ali também tem a associação que eu comentei com vocês ali, embora ele possa investir em ativos de renda fixa, né, pela características, ele é um produto de renda variável, né? Então, a gente acaba tendo essa associação porque varia, né? Então, basicamente isso. Tipos do fundo, tipos de fundos, né? Aqui é bem interessante que eu trouxe algumas descrições ali bastante conceituais dos tipos de fundo, porque a gente tem uma infinidade. Muitas vezes a gente acaba se restringindo a um tipo de papel ou outro, né? Especificamente ou até alguns segmentos específicos, e às vezes esquece desses tipos de fundos que a gente tem. Então, como eu comentei lá no começo, a gente tem ali os fundos de tijolos, né? Que vão investir nos imóveis físicos, né? Prédios comerciais, galpões, hospitais, hotéis, né? E aqui, né, dentro do que o investidor busca, a gente pode buscar nessa própria classe tanto a geração de renda, né, tanto a geração de renda quanto o ganho de capital, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho mais para frente ali que tipos de investimento podem ser mais interessantes para o ganho de capital e quais podem ser mais interessantes também para a geração de renda, porque aqui uma variável principal que acaba tendo impacto nesse tipo de fundo é basicamente ali o valor que ele está sendo negociado sobre o valor patrimonial, principalmente quando a gente fala de fundos de tijolos, tá? Então, assim, provavelmente, talvez uma pesquisa que vocês devam ter feito, ou até no conhecimento que vocês tenham, vocês podem ouvir lá, esse fundo, ele está descontado, né? Mas com base no que essa variável, ele entra, a gente acaba tendo essa percepção se ele está descontado ou não, basicamente pelo valor patrimonial, né? O valor que ele está sendo negociado na cota, vezes o valor que ele tem de fato de patrimônio, tá? Os fundos de papéis, né, são fundos que vão investir no mercado de capitais, então comprando ativos ali de renda fixa, como CRIs, LCIs, letras hipotecárias, né? E o objetivo aqui, basicamente, você ganhar com juros. Cabe aqui salientar uma informação bem importante, tá? Embora eles tenham a mesma classe, os fundos de tijolos, eles são mais voláteis do que os fundos de papéis, tá? Basicamente por uma série de fatores. Então, você tem alguma variável que pode impactar o preço do metro quadrado naquele imóvel, né, naquela determinada região, a gente pode ter um impacto bastante positivo ou bastante negativo nos fundos de tijolos, né? Enquanto que o dos fundos de papéis, eles têm menos volatilidade, porque, em geral, né, por eles comprarem ativos de renda fixa, no ativo de renda fixa, você tem uma condição, uma previsibilidade em relação à condição que se é contratada ali dentro do fundo. Ele vai ter, sim, variação, porque os títulos os ativos financeiros dentro desses fundos imobiliários
fundos de investimentos imobiliários, eles são marcados a mercado por conta de regulação vigente, então todo dia você vai ver o valor justo ali, né, o valor de negociação desses títulos no mercado, tá? Existem também os fundos de investimento, então, assim, esses de baixos que eu vou falar para você, fundos de desenvolvimento, fundos de infraestrutura e fundos de agências bancárias, geralmente são fundos que são menos negociados, tá? Mas nem por isso são fundos tão incomuns, só que geralmente as pessoas, né, principalmente as pessoas físicas, eles acabam comprando ali mais fundos de tijolos e fundos de papéis, né? Então, você tem fundos de investimento, de desenvolvimento, né, que basicamente vão investir em empreendimentos imobiliários, em construção, desenvolvimento, e aqui o investidor vai buscar sempre um ganho de capital, tá? Com essa visão mais de longo prazo. Então, são fundos constituídos para investimentos em grandes empreendimentos que vão buscar, ao longo do tempo, gerar um retorno bastante significativo através do ganho de capital. E aqui que fica uma informação importante, tá? Muitas vezes os investidores acreditam que todos os fundos imobiliários, sem exceção, vão fazer distribuição de dividendos e proventos mensais, e não necessariamente, tá? Dependendo do mandato do fundo, a distribuição ele pode ser mensal, semestral, anual, vai depender muito do mandato do gestor, né, para entrega de retorno aos cotistas dos fundos, tá? Fundos de fundos, então, ele é uma classe que tem ganhado bastante espaço também nos últimos anos, porque basicamente assim, através dos fundos de fundos, o investidor ele consegue, além de diversificar a classe de ativo, ele consegue diversificar também a gestão, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali, vamos pegar os principais players ali, eu vou pegar, por exemplo, Kinea, XP e BTG, certo? Os principais players aqui na gestão de fundos imobiliários. Se eu compro um determinado fundo de investimento, por exemplo, da Kinea, o que acontece? Eu vou ficar exposto à gestão somente desse fundo com aquele determinado tipo de mandato e determinado tipo de alocação no portfólio do gestor. Se eu faço uma aplicação através de fundos, né? O que acontece? Eu consigo reunir, né, todas essas gestoras no mesmo ticker ali, né? No mesmo FII. Então, os fundos de fundos são interessantes pela diversificação que ele proporciona aos cotistas, né? Então, você tem ali a possibilidade de ter uma carteira bem amplamente diversificada por diferentes gestores, diferentes regiões, diferentes classes de ativos, diferentes segmentos, né? Então, aqui você tem uma amplitude muito significativa da diversificação para o portfólio, tá? E aqui também, obviamente, né, você pode ter um equilíbrio, né, acaba tendo um equilíbrio em relação ao retorno, né, de médio e longo prazo para alocação nos fundos de fundos, tá? Fundos de infraestrutura também é uma classe de ativo que vem crescendo bastante nos últimos anos, tá? Então, é uma classe voltada para investimento de infraestrutura, então, portos, ferrovias, tudo isso que envolve a parte de infraestrutura, esses fundos vão fazer investimentos, tá? O legal aqui também é vocês terem, não sei se estava no conhecimento de todo mundo, mas ele tem um tratamento tributário bem diferenciado. Por quê? Enquanto que os fundos de investimento imobiliário só vão assegurar isenção do imposto de renda sobre os proventos mensais, ou dependendo da periodicidade que paga, aqui o investidor ele tem isenção também para ganho de capital. Tá? Então, é muito, muito, muito interessante. Então, para aquele investidor que tá buscando, né, ter essa geração de renda ali, com uma ampliação em relação a esse benefício fiscal, os fundos de infraestrutura oferecem esse benefício aos clientes. Então, você tem aqui a possibilidade de não pagar nada no ganho de capital, né? E também é isento para os dividendos que são distribuídos, tá? Até alguns anos atrás, um pouco mais, né, de tempo, os fundos de infraestrutura eram bastante restritos, então só investidores profissionais basicamente tinham acesso, né, que são pessoas físicas ou jurídicas que têm mais de 10 milhões em aplicações financeiras, tá? Então, eu recomendo vocês que se aprofundem bastante em relação à questão dessa modalidade de investimento para a composição da carteira do cliente de vocês, tá? E aí tem um fundo de agências bancárias, né? Então, com todo esse movimento aí de digitalização, né, que vem acontecendo nos últimos anos, ele já teve o seu auge e, hoje em dia,
não tem sido uma alocação de segmento muito demandada para os clientes, porque a gente percebe claramente que existe uma tendência natural de que os bancos cada vez digitalizem mais todo o processo, né, e dependam cada vez mais do espaço físico. E com isso, né, você acaba tendo ativos ali que acabam não tendo muito sentido na minha avaliação, né? Então você percebe que os bancos vêm fechando bastante agência, com isso você acaba vendo uma rescisão mais frequente de contratos, os fundos imobiliários deixam de receber essa receita, aí até realocar, até fazer todo aquele processo acaba sendo uma dor de cabeça para alguns investidores, porque você pode ter um impacto na valorização da cota, certamente vai ter um impacto, sim, na distribuição do dividendo, mas aqui você percebe que tem um impacto mais significativo no preço da cota, né? Então, o que é importante ver, principalmente em relação a essa questão de segmentação? Vocês sempre têm que buscar ver como é que está o cenário, né? Ver como é que está a expectativa no curto, médio e longo prazo, porque isso faz muito diferença para que vocês também se antecipem em relação a se aquele investimento vai fazer sentido para o cliente, mas mais do que isso, se ele vai fazer sentido num um horizonte de tempo, seja ele para o médio ou até mesmo para o longo prazo, tá? Então, é importante também ter isso. Dessa posição aqui dos tipos, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Qualquer coisa podem fazer anotação, a gente fala no final também. Luz, está me escutando bem também? Tranquilo? Visualização? Tranquilinho, tranquilinho. Tá. Perfeito. Vou mudar aqui de novo. Então, aqui é um ponto muito importante, né? Quando a gente trata de parte de investimentos, né? Os clientes querem que a gente seja o guru deles, que a gente já dê o caminho das pedras, né? Então, é aquilo. Qual que é o melhor tipo de fundo de fundo de investimento imobiliário que eu quero fazer uma carteira de renda? A grande verdade é que vocês, enquanto planejadores, especialistas de investimento que nós somos, a gente tem que fazer um mapeamento do cliente, né? A gente vai ter que entender como é que está o perfil dele, qual que está a tolerância de risco, quais são os objetivos financeiros, qual o horizonte de tempo que ele pretende manter aquela aplicação e também, tá? Essa questão de fundos imobiliários, eles têm na composição algo que determina muito o retorno dos dividendos e a valorização no médio e longo prazo, também o indexador, tá? Porque esse fator do indexador é importantíssimo, porque dependendo do momento de mercado, cada indexador ele sempre vai se comportar de uma maneira completamente diferente. Então, o que a gente percebe agora, no começo de ano, a gente teve alguns fundos imobiliários que, na sua grande maioria, tem a correção pelo IPCA. A gente teve ali uma queda no IPCA, tá? Tanto nesse ano quanto ano passado, inclusive a gente teve períodos de deflação, né? Ano passado a gente teve 3 meses seguidos aí de deflação, algo que não acontecia ali desde 1991, e isso impactou diretamente o dividendo distribuído pelos fundos imobiliários, tá? Que fez com que os clientes que não tivessem assim uma experiência em relação à questão da aplicação nesse tipo de ativo financeiro, ou talvez não compreendessem na sua plenitude, tivessem uma pequena fuga de capital. Então, caiu o dividendo, o que o cliente vai ter de viés, né? Aquele viés da disponibilidade, que é aquela informação recente. O que ele fez? Basicamente, ele fez um movimento de resgate e realocou o investimento, né? O que de fato não é recomendado. É importante que o cliente ele entenda que a variável do indexador também tem grande peso sobre a distribuição e sobre o que ele recebe de receita. Como que a gente consegue proteger o cliente contra esses efeitos? Tendo diversificação, né? Então, tendo uma composição de gestores, classes de ativos e também de indexadores, tá? É bastante importante. É muito normal que hoje, né, a grande maioria dos fundos, os fundos imobiliários, eles tenham como indexador principal o IPCA. Hoje a gente já vê uma composição de alguns fundos, né, até mais antigos ou até novos, né, que acabam entrando em oferta pública, a IPO aí, né, de uma composição mais mista. Então, tendo um equilíbrio entre o IPCA e também o CDI. Né? Então, o que a gente está vendo nesse momento? Tem cliente rindo à toa com fundos
fundos seja de infraestrutura, fundos imobiliários, né, até fundos rurais, né, não trouxe aqui, mas tem uma dinâmica muito parecida, que tem indexadores CDI. E como que a gente está hoje? O CDI está extremamente atrativo, né? A gente está com CDI de 13,65, então com fundo de ativo financeiro ali que tem uma volatilidade baixa, o investidor está tendo um retorno líquido ali na ordem ali de um pouco mais de 1%. Né? Só que a gente sabe que isso não vai ser perpétuo, né? O mercado é muito dinâmico, então a gente já deve ter uma movimentação em relação a esse retorno que agora o cliente está tendo, né? Já posso dizer para vocês aí que a data para que ele comece a ficar triste com os dividendos que ele vai receber deve ser já no final desse ano, aí com uma possível queda na taxa de juros, né? Que deve ser definida pelo Comitê de Política Monetária, né, do Banco Central, e com isso, como ele é vinculado ao indexador e o indexador entra em queda, naturalmente o dividendo vai cair, né? Então, é importante a gente saber esse comportamento dos ativos financeiros aí para que a gente possa até justificar, né, num eventual questionamento que o cliente venha a ter, tá bom? Um ponto bem importante aqui, só reforçando, tá? Se eu pudesse até falar para vocês aqui qual que é um fator muito importante em relação no tato que vocês têm com o cliente para entender se faz sentido ou não para eles, é o fator de tolerância a risco, tá? Porque, assim, como ele é um ativo de bolsa, um ativo de bolsa, renda variável, né? Tem a negociação ali que vai oscilar todo dia. E no momento de estresse, não é incomum a gente ver um ativo financeiro ali ter um fundo de investimento imobiliário, por exemplo, de tijolo, cair num dia 2%, cair 3%, né? Dependendo de alguns fatores aí, tanto de questão de mercado, mas também de questão de gestão, fundos caírem até 5%. Aí a pergunta que se deve fazer, o senhor ficaria confortável em ver o seu patrimônio alocado nessa classe caindo num determinado mês, num determinado dia, tá? Num determinado dia caindo 2, 5%? Se ele fala que não, aí pode ser um sinal, né? Que de repente o produto pode não ser o mais adequado para ele, tá? Então é muito importante isso. Questão de valor mínimo, tá? Nos últimos anos aí, a gente teve um aumento bastante significativo das ofertas, né, dos fundos de investimento imobiliários no mercado, e com isso também veio a democratização maior desse tipo de ativo financeiro, né? Então, até anos atrás, né, além de serem produtos ali que estavam restritos a determinados tipos de investidores, alguns valores também de cotas eram mais inacessíveis. Hoje em dia, já é possível comprar cotas, né, de fundos de investimento imobiliário abaixo de R$ 100. Então, isso é bem legal, principalmente para aquele cliente que, de repente, você quer começar a plantar nele um tipo de investimento novo para que ele tenha a experiência naquele ativo financeiro, tá? Porque, assim, quando você começa a amadurecer no cliente, você começa a medir a tolerância de risco do cliente por aplicações de menores valores, que representem um percentual pequeno do patrimônio dele, você tem tudo para construir né, uma composição de carteira muito mais sustentável, né, em que caiu a cota, o cliente não vai se assustar, porque ele vai saber que é o comportamento de mercado. Subiu o dividendo, ele não vai ficar tão animado que pode saber que é uma situação pontual. Caiu o dividendo, também mesma coisa. Então, essa relação de altos e baixos, você, através de uma recomendação ali gradual, né, você consegue consolidar ali uma relação bastante sustentável, né, para o patrimônio do cliente, tá? E o que é importante reforçar também, hoje a grande maioria dos bancos e até corretoras já não cobram, né, taxa para investir em fundos imobiliários. Né? Então, assim, o cliente tem à disposição dele um universo de possibilidades com custo zero, né? Então, a partir do momento que surgiram bastante bancos digitais, corretoras aí com uma proposta mais low cost, né, custo baixo ou custo zero, né, isso foi bastante favorável para o mercado como um todo. Aumentou a concorrência, né, os bancos e as corretoras foram obrigados ali a se readequar e oferecer soluções ali que acabaram beneficiando diretamente os clientes, tá? Então, hoje, se o cliente está pagando um custo de corretagem,
só se ele está operando se você está na mesa de operações de alguma corretora e está operando volumes grandes, tá? Mas assim, de forma geral, seja no mercado fracionário ou no mercado de lote ali, dificilmente vai ter algum tipo de custo de corretagem, tá bom? Aqui é uma variável muito importante, tá? Em toda análise, em toda a questão da recomendação, é a parte de custos, né? Quais custos envolvem no processo de aquisição ou até mesmo no processo de análise para alocação nessa classe de ativos financeiros. Primeiro de tudo, taxa de administração, tá? Lembre que fundos de investimento imobiliário, ele é um fundo de investimento, né? Então, ele é constituído por um CNPJ, ele é constituído por um gestor, ele é constituído por um administrador, por um auditor independente, e toda essa estrutura, ele tem custo. Então, para que esse custo ele seja pago, né, através dessa comunhão de investidores, é-se cobrado a taxa de administração, tá? Então, a taxa de administração, ela é expressa anualmente, mas é provisionada diariamente, tá? Então, ali para que vocês saibam qual que é a dinâmica dessa cobrança da taxa. Outra parte importante, tá? Taxa de performance, tá? Cada vez está sendo mais comum a cobrança dessa taxa de performance. Então, muitas vezes você pode perceber que a taxa de administração pode ser um pouco menor, mas o gestor ele coloca uma taxa de performance, que basicamente é uma taxa, né, que o gestor cobra caso ele supere aquele mandato que ele estabeleceu de, por exemplo, superar um índice de referência. Então, eu vou superar, eu vou buscar para os meus cotistas superar o CDI, por exemplo, no mandato geralmente de um ano, né, de janeiro a dezembro. Eu vou buscar superar a inflação desse período, vou buscar superar o IGPM desse período. Então, toda a taxa de administração, ele sempre vai vai estar atrelado a superar um benchmark, né, que é um índice de referência previamente estabelecido ali conforme o regulamento do fundo, tá? Como eu comentei com vocês, nem todos os fundos eles cobram taxa de administração, tá? Então, é sempre importante olhar ali na lâmina do fundo, no regulamento, para ver ali se essa cobrança ela faz parte dos custos do fundo ou não, tá? Imposto de renda. Aqui a gente tem basicamente algo que ninguém gosta, né? Mas a gente acaba ficando sujeito ali à cobrança em algumas situações. O imposto de renda, ele é cobrado, hoje ele é isento, né, para dividendos que são distribuídos para pessoas físicas, tá? É importante que ele atenda no critério, tá? Ele é isento desde que o fundo ele tenha no mínimo 50 cotistas, tá? Seja negociados em bolsa ou balcão organizado, e basicamente essas duas variáveis, tá? Em relação a essa questão de ter os 50 cotistas e a negociação ali em bolsa de valores e balcão organizado. E tem também a questão do imposto de renda, que é o do ganho de capital, tá? A incidência ali que vai ter sobre os fundos imobiliários, que hoje é de 20%, tá? A incidência do ganho de capital. Então, a diferença do valor da cota de compra para o valor da cota de venda, tá? Quem que é responsável pelo recolhimento do imposto de renda? É o próprio cotista, tá? Que ele tem que recolher sempre até o último dia útil do mês seguinte à venda das cotas, tá? Então, vai ter que fazer o preço médio, vai recolher a DARF, vai fazer o pagamento, tá? E se não fizer o pagamento, obviamente vai acabar tendo ali custas adicionais como juros e outras taxas ali que é cobrada de nós, tá? Custos de corretagem e emolumentos, como eu comentei com vocês ali atrás, né? Hoje a grande maioria das corretoras elas não cobram, né? Corretoras e bancos ali elas não cobram taxas, né? Para compra e venda dos ativos de renda variável, os ativos, né, fundos de investimentos imobiliários. Então, em relação a esses custos, né, se caso algum cliente que vocês atendam paga hoje, tem que entender bem no detalhe, tá? Mas, assim, não é nada comum. Eu mesmo atendo clientes que, né, nenhum cliente que eu atendo hoje, mesmo tendo investimentos no mercado, pagam esse tipo de custo hoje para aquisição desse tipo de ativo financeiro, tá? Então, esses são os principais custos. Só lembrando, tá? Essa apresentação eu mandei para a Luciana, daí ela disponibiliza depois com vocês também para aqueles que quiserem, tá? Proventos ou rendimentos, né? Nos fundos imobiliários, como normalmente, né, os proventos, né, são distribuídos mensalmente, né, para os cotistas,
né? Mas eles também eles podem ser distribuídos de outras formas. Então, eles podem ser distribuídos trimestralmente, semestralmente, né? Anualmente. A gente sempre vai ter que entender qual que é a política de distribuições desses fundos de investimento que tem em carteira, tá? Mas, normalmente, como eu falei para vocês, a distribuição dos fundos, dos proventos, eles são mensais, porque os clientes buscam, né, essas alternativas de investimento, principalmente para que ele possa ter uma carteira de renda ali para poder fazer a utilização desse recurso já no curto prazo, tá? E o que é importante entender? Hoje, por legislação, os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros ali que eles oferem todo mês, né, do ano civil. Então, é bem legal isso, porque basicamente ele retém praticamente nada, né, sobre todos os ganhos que ele tem ali com recebimento de aluguéis, né, pagamento de juros, né, de ativos financeiros. Então, isso é bem interessante também, tá? Características. Deixa eu ver. Aqui eu coloquei uma relação aqui de rentabilidade, tá? Só para vocês terem um comparativo de como que foi a performance do IFIX, do CDI e do IPCA, tá? O CDI é nosso principal para renda fixa, né? Selic e CDI, eles vão caminhar muito juntos, tá? A diferença principal ali é que no CDI ele vai ter um deflator ali de 0,10, tá? Sobre a Selic, e ele tem como referência a negociação dos títulos privados, tá? Enquanto que a Selic ele tem a referência, né, de taxa pela negociação dos títulos públicos federais, tá? E aqui tem o IPCA, né, que é o nosso índice de preço do consumidor amplo, que é a inflação oficial aqui no Brasil, e aqui você consegue ter ver, né, de uma percepção maior de como que foi o desempenho relativo nos últimos 10 anos, tá? Desses 3 índices de referência. O que é o IFIX? O IFIX é o índice que vai medir ali o desempenho médio dos fundos imobiliários, né, que são negociados na B3, que é composto por um índice teórico, tá? Esse índice do IFIX, ele é rebalanceado a cada 4 meses, né? E ele vai levar em consideração ali os principais fundos que são negociados, né? Por ordem de liquidez, quantos pregões participou. Então, você vai ter uma média do retorno dos fundos aqui nesse índice de referência, tá? O que é importante vocês saberem aqui? O IFIX, ele é um índice absoluto. O que significa isso? Esse resultado que vocês estão vendo hoje em tela, ele vai levar em consideração tanto a valorização média das cotas desses fundos, mas também os dividendos, tá? Então, aqui você vê uma percepção dessa classe na sua plenitude, dividendos mais valorização de cotas. E o que você percebe aqui? Você percebe, naturalmente, que é bastante volátil. A medida de risco também a gente vai ver, obviamente, pelos meses, pelos anos, né, que ele gerou uma rentabilidade negativa, em grande parte por, de repente, alguma antecipação de alguma crise, né, de alguma fuga de capital para aplicações mais conservadoras que, naturalmente, podem tirar a atratividade desse tipo de ativo de renda variável, tá? Então, você pega ali um período pré-impeachment da Dilma, né, a gente já veio ali de algumas situações ali mais deterioradas economicamente falando, entre 2013 até 2015, né? E aí a gente viu ali que ainda a taxa de juros estava num patamar bem interessante, né? Então, você pega ali acima de 2 dígitos, né? Nessa janela de 2013 e 2015, e o que a gente percebe? Importante entender que é o seguinte, o mercado ele sempre vai antecipar os movimentos de juros e os ativos de bolsa, renda variável, né? O mercado também vai antecipar esse movimento. Então, está se projetando uma queda mais acentuada na parte de juros para poder estimular a economia, né? Ter um desempenho do PIB, né? O nosso produto interno o bruto mais robusto. O que acontece? Geralmente o mercado vai antecipar, tá? Não vai acontecer quando a taxa de juros começar a cair. Geralmente o mercado ele vai fazer uma antecipação. E dito isso, se a gente pegar o desempenho a partir de 2015 para 2016, o que a gente viu? A gente teve o índice performando ali 32, 2017 19%. Então você teve janelas aqui de retornos ali de 50% ali em 2 anos, tá? Por quê? Porque a taxa de juros bateu ali 2016 14,25, tá? Na média geral, que é o fechamento
fechamento do ano, tá? 2016, 14, mas ela chegou a bater 14,25, e aí a gente veio de uma queda bastante significativa. E o que acontece? Nesses movimentos de ciclo de queda na taxa de juros, é natural ter esses movimentos de fuga de capital. Então, a gente tem clientes saindo de aplicações mais conservadoras para buscar mais retorno em aplicações mais arriscadas. Então, lembra que a gente tem aquela relação do risco e do retorno. Né? Então, se você vai ter uma expectativa também de queda nessas aplicações mais conservadoras e elas já têm uma tendência de gerar menos retorno, o mercado vai buscar antecipar esse movimento, e aí que a gente vê esses retornos bastante expressivos aí nessas janelas de taxa de juros, tá? Em contrapartida, o que a gente viu ali entre 2000 e basicamente ali o ciclo se interrompeu ali em 2019 e 2020, a gente teve alguns fatores combinados, tá? Principalmente ali pela queda na taxa de juros, só que aqui a gente tem essa pontualidade associada à questão da pandemia, tá? Então, em 2020, a tendência natural seria que uma queda na taxa de juros, a gente chegou a uma taxa de juros de 2%, a gente tivesse uma fuga de capital mais massiva ali para aplicações mais arriscadas, mas não foi o que a gente viu, porque a pandemia foi esse fator ali que acabou impactando todo mundo, então a gente teve uma série de impactos para todos os segmentos. Então, o juros estava barato, ok, mas não tinham pessoas consumindo, porque as pessoas estavam com restrição de mobilidade, a gente tinha empresas que não estavam faturando ou que estavam faturando muito, muito pouco, gerando, consequentemente, ali um problema no pagamento de aluguel, então aumentou a inadimplência de curto prazo. Para quem tem fundo, para quem tinha fundos de investimento imobiliário, por exemplo, ali para a gente tinha ali lajes corporativas, né? Então você tinha ali alguns gestores, né, sofrendo bastante com essas negociações de curto prazo para reduzir o aluguel, mudar indexador, entrega de imóveis, né? Então tudo isso gerou um efeito bastante significativo para o mercado por esses fatores associados à pandemia. Então a gente teve em 2020 ali no início do impacto, né, no final do ano, que já foi sentido, e 2021 também, né? Então, a gente teve ali nesses anos de 2020 e 2021 já um impacto bastante significativo para esse mercado ali, para os índices de referência. E lembrando que aqui é uma média geral dos ativos mais negociados na bolsa, né, nos fundos imobiliários. Teve fundos aí que caíram mais de 30% a 40%, dependendo do segmento em que segmento em que o fundo imobiliário atuava, tá? 2022 a gente teve alguma reação, esse 2023 ainda está um pouquinho de lado também, eu tirei ali o dado mais atualizado para a gente ter uma visão geral de 2000 até 2022, são relatórios fechados, então a fontes ali eu tirei tanto de Invest quanto do investimento.bradesco, até recomendo ali para acessar, porque tem uma tabela de índice muito legal que tem uma informação bastante resumida, né, para que vocês possam ver como que foi o desempenho relativo e ter essa informação mais fácil para poder apresentar para o seu cliente, tá? O que nos mostra também essa tabela? Primeiro ponto, né, eu acho que o IFIX no longo prazo teve capacidade de gerar retorno real sobre o patrimônio do cliente, tá? Na média geral, então você vê uma inflação de 60% contra um retorno do IFIX, um retorno absoluto ali, que seria a cota mais o dividendo de 73%, então a gente está falando de um retorno real ali de 13%, tá? Nesse período. Só que ainda assim Brasil, né? Brasil, taxa de juros alta, inflação inconstante, né? Mostra que a renda fixa ela continua sendo uma aplicação ali que ele tem de gerar bons resultados e poucas preocupações para o cliente aí. Então tem esse fator que é bastante interessante ver esse comparativo dos índices, tá? Aqui, algo que eu já tinha antecipado para vocês ali em questão da parte da tributação, tá? Então, hoje, pela legislação, os proventos, né, que são pagos ali de forma periódica, seja mensal, trimestral, anual, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física, lembrando que pessoa jurídica não conta com essa isenção e pessoa jurídica pode comprar normalmente fundos de investimentos imobiliários, tá? E essa isenção ela vai ser aplicada, né, se o fundo tiver no mínimo 50 cotistas e tiver as cotas negociadas ali em bolsa de valores ou mercado de balcão.
E também tem essa questão do rendimento, de ser proveniente dos resultados, né, obtidos com a venda de imóveis ou recebimento de aluguel. Tá? Acho que esse terceiro ponto que não estava na outra abordagem que eu fiz, mas trazendo aqui para vocês também. E tem a questão ali do imposto de renda sobre o ganho de capital. Tá? Então, assim como eu tinha antecipado, os fundos imobiliários, para ganho de capital, eles vão tributar 20% da diferença positiva. Tá? Sendo um ativo de renda variável, às vezes pode até ter uma confusão, né? Mas ações têm até R$ 20.000 no mês, ele não paga imposto de renda, mas esse tratamento tributário não se aplica aos fundos de investimento imobiliário. Vendeu qualquer valor que seja, vendeu uma cota com ganho de capital, vai ter que recolher a DARF também normalmente, tá? Lembrando que o pagamento é sempre no último dia útil do mês subsequente, né, ou mês seguinte à venda dessas cotas, tá bom? Aqui eu relacionei para vocês aqui as principais vantagens e desvantagens quando a gente associa ali fundos de investimento imobiliário com o comparativo mais lógico, que são imóveis, né? Se eu faço um investimento num ativo financeiro imobiliário, eu vou buscar fazer um comparativo com os bens tangíveis, com os imóveis, tá? Então, basicamente, aqui, as vantagens principais eu vou associar aqui dos fundos de investimentos imobiliários, que você tem a questão da diversificação, então você tem a possibilidade de investir em diferentes tipos de imóveis, regiões, indexadores, né? Você evita aquela concentração no imóvel específico, então isso traz bastante proteção para o patrimônio, principalmente no médio e longo prazo, tá? Rendimento periódico, né? Distribui ali os rendimentos mensais, geralmente mensais, mas entra naquelas janelas periódicas que eu falei para vocês, né? Dos imóveis que tem dentro do portfólio do fundo. Liquidez, né? Isso aqui eu acho que é um dos fatores importantíssimos e que acabam sendo um diferencial bem atrativo, né? Que é o fator da liquidez. Até esses dias eu fiz um estudo para um cliente, né? Ele já tem bastante imóveis dentro do patrimônio dele, e aí ele queria conhecer um pouquinho mais em relação à questão dos fundos de investimento imobiliário. Eu expliquei para ele, né? Esses investimentos são complementares, tá? Um acaba não excluindo o outro, mas eu até associei para ele. Se hoje você tem uma alta concentração em ativos imobilizados, em imóveis físicos, e você precisa gerar liquidez, o que geralmente você vai ter que fazer? Você vai ter que acabar, inevitavelmente, para vender num curto espaço de tempo, você vai ter que dar um desconto sobre o valor de mercado do teu imóvel. Né? Então, assim, para tentar vender rápido, que eu digo assim, 2 meses, 3 meses, né? Porque, em média, o imóvel acaba para vender num preço a mercado, né? Dependendo muito da região e outros fatores, mas a gente está falando coisa de 6 meses, 8 meses, até um ano, tá? Dependendo do imóvel, dependendo do valor, dependendo da região, dependendo de inúmeros fatores, tá? Enquanto que os fundos imobiliários são produtos muito líquidos, tá? Pelo menos a grande maioria deles, né, principalmente que estão dentro do índice de IFIX, são bastante líquidos. Então, se eventualmente você decide se desfazer de algumas cotas, 2 dias úteis o dinheiro está na tua conta, tá? Você vai olhar pelo valor de negociação, você pode vender a mercado, de repente, ver um preço justo que você se sente confortável em fazer a venda, né? Você faz a venda ali limitada ao valor, né? Ou dependendo de como você vai colocar essa ordem no teu home broker, tá? E o que eu associo também para o cliente, se você tem ali uma posição em fundos imobiliários de R$ 200.000, eu consigo, e eu preciso fazer uma viagem, ou de repente acaba surgindo algum problema médico, eu posso vender parcialmente, né? Eu tenho 200, posso vender 20, fazer atender, né, aquela minha necessidade e pronto. Só que se você tem um imóvel, você não consegue vender a tua sala para poder honrar com esse compromisso que apareceu no curto prazo, tá? Então, esse fator de liquidez é um diferencial muito, muito interessante para a questão dos fundos imobiliários, tá? Passando ali para as desvantagens dos fundos imobiliários. Eu vou colocar nessa sequência, tá? Que acho que fica um pouquinho até mais fácil. Em relação à questão da desvantagem, a gente tem uma gestão dependente, tá? Embora a gestão seja profissional, lembra que com o gestor você está delegando a tua decisão de investimento. Então,
qual tipo de empreendimento vai compor o portfólio, qual indexador vai compor o portfólio, qual auditor independente será contratado para auditar esses balanços. Tudo isso quem faz é o gestor, não é o investidor, não é o cotista, né? Cotista e investidor. Então, existe essa questão dessa dependência da gestão patrimonial que, para alguns clientes, podem incomodar, de não ter aquele senso de você estar no controle, tá? Alguns investidores gostam, mas tem muitos investidores que não gostam, tá? Então, eu tenho em carteira clientes que, por exemplo, veem como um bom investimento, só que acabam querendo ter a decisão final sobre os investimentos ali, tá? Da parte da gestão do patrimônio imobilizado, tá? Desvantagem também, risco de mercado, tá? Então, lembra que eu comentei com vocês que os fundos de investimento, eles são marcados a mercado, tá? Então, todo dia, a todo momento, a toda hora, a todo minuto, a gente vê a atualização dos valores das cotas que são negociadas na relação de compra e venda entre o vendedor e o comprador na Bolsa de Valores, tá? De todo modo, eu acho que é bem interessante porque você consegue trazer bastante transparência, você consegue ver quanto que vale o teu investimento naquele determinado dia, naquele determinado momento, o que facilita bastante a tomada de decisão de uma venda ou de uma compra, tá? Esse tipo de oscilação, eles podem acontecer também num imóvel, só que qual que é a diferença? O imóvel, geralmente, a gente só vai saber o preço do imóvel quando a gente vai fazer a avaliação e vai fazer a venda, tá? O imóvel, ele pode ter uma queda muito expressiva numa janela de tempo muito curta, tá? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel, surgiu, de repente teve uma situação ali de fatores ali químicos, alguma coisa assim, na região que pode acabar impactando a qualidade de vida dos moradores, alguma coisa nesse sentido. Naturalmente, você pode ter uma fuga da região, uma venda maciça de imóveis que pode acabar impactando o preço, porque você sobe oferta, cai o preço do imóvel. E aí, quando você vai, de fato, fazer aquela avaliação, você pode ter uma surpresa bastante desagradável, né? Então, às vezes, o investidor tem a percepção que o imóvel, né, o físico, ele só sobe de valor, mas muitas vezes não é o que pode acontecer, tá? Dependendo de alguns fatores aí que possam ser fatores regionais, né? Que podem impactar o valor final do preço do imóvel. Então, essa questão ali da desvantagem, eu vejo mais assim como essa variação, né? Tanto do preço do imóvel, que também no curto prazo ele é duramente impactado por esse momento de mercado, taxa de juros, né? É importante entender que essas negociações ali, essa variação do preço da cota, ele se deve basicamente pela negociação que se acontece no mercado secundário. Então, aquela troca do comprador para o vendedor da negociação que é feita diariamente em bolsa, tá? A gente tem aqui ainda como dentro da desvantagem dos FIIs o risco de inadimplência, que na minha avaliação ele não está também não está desassociado com os imóveis físicos, né? Mas aqui você pode ter dependendo do tipo de gestão, se ela for muito ineficiente, se acontecer algum evento de repente de inadimplência, ela não ter uma resposta rápida, um portfólio diversificado, ele pode ter impacto bastante significativo no rendimento dos cotistas, né? Então, assim, ter um portfólio bastante diversificado, com baixa concentração, isso acaba protegendo os investidores, mas a gente tem visto casos recentes aí de gestoras menores, tá? Que acabaram tendo uma concentração muito significativa em determinados tipos de segmento, em determinados tipos de inquilino, e aí a gente vê um aumento da inadimplência, impacta o valor da distribuição de dividendos, vai impactar o valor da cota e o investidor pode ficar bastante insatisfeito aí, principalmente se ele também tiver uma concentração, né, dentro do portfólio dele nesses tipos de fundos que foram impactados, tá? Aqui a gente tem ali a relação das vantagens dos imóveis físicos, tá? Então a gente também tem um potencial de valorização, tá? Que podem ali oferecer ali no longo prazo, ao longo do tempo, né? A gente pode associar de repente no curto, médio e longo prazo esse tipo de valorização, né? Principalmente se a gente pega imóveis físicos ali que possam estar numa região estratégica com desenvolvimento, um crescimento bastante promissor, né? Você pode ter uma valorização bem significativa no curto prazo para os imóveis físicos, tá? Então, acho que isso é bem interessante. A gente pega, por exemplo, por referência, alguns clientes que eu atendo que nos últimos
2 anos ali compraram imóveis em Balneário Camboriú e Florianópolis. A gente teve, alguns clientes que eu atendo tiveram uma valorização média ali desses imóveis na ordem de 30%, tá? Em menos de 2 anos, tá? Porque a gente teve alargamento ali da faixa de areia, a gente teve uma oferta menor de imóveis ali na região, tá? E isso naturalmente acaba impactando o preço. Então, uma série de fatores impactaram positivamente a região, consequentemente, o valor do metro quadrado subiu bastante e os imóveis também se valorizaram. Então, esses fatores regionais também têm um peso bastante significativo sobre a questão da valorização dos imóveis, tá? Ainda em vantagens, potencial de autonomia, então aquilo que eu comentei com vocês, essa gestão mais centralizada, né, a possibilidade que você tem ali de você decidir quando vender, quando não vender, para quem vender, para quem não vender, né, quais condições vender. Então, todo esse fator de autonomia acaba sendo uma vantagem, né, para aquilo que eu comentei com vocês. Tem investidores que gostam de ter 100% do controle, né? Então, acaba se mostrando uma vantagem ali em relação aos fundos imobiliários também. A questão ainda de vantagens aqui, a gente tem aqui a diversificação ilimitada, né? Então, você consegue investir em imóveis físicos que vão investir um capital físico, o capital, né, financeiro maior, e aí vai ser um pouquinho mais difícil de diversificar. Aqui, na realidade, ele está em vantagens, né? Mas, na realidade, ele é uma desvantagem, tá? Eu tinha colocado ali do lado, mas essa questão da diversificação limitada, ele está como desvantagem para a questão de investimentos em imóveis físicos, tá? Tratando ela como desvantagem, basicamente você tem ali um investimento de capital bastante significativo. Então, pensa, você com R$ 1 milhão, né, investindo em fundos imobiliários, você consegue investir em várias regiões, consegue investir num único fundo, né? Você consegue investir em imóveis no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, com vários tipos de indexadores. Investindo no imóvel físico, o que acontece? Nos últimos anos, o valor dos imóveis subiram bastante, tá? E independente da região, de forma geral, a gente viu o valor dos imóveis subir de uma forma bastante significativa. Tanto que é difícil hoje você ter um imóvel de qualidade, né? Um imóvel até com potencial de valorização, ou até potencial de locação atrativo, né? Abaixo de 300, 500, 400 mil reais. Então, só por aí você já vê que você acaba tendo um investimento bastante significativo para muitas vezes investir somente em um imóvel, né? Então, isso acaba sendo uma magia da diversificação dos fundos de investimentos imobiliários. Você consegue fazer uma diversificação regional, né? Uma diversificação geográfica, uma diversificação de tipos de ativos financeiros e uma diversificação também de segmentos, né? Então, isso acaba gerando bastante valor e acaba gerando bastante sustentabilidade, né, para o crescimento do patrimônio, tá? Continuando com as desvantagens, a gente tem esse risco de concentração, né? Então, essa associação que eu comentei com vocês do valor significativo de investir em poucos imóveis acaba gerando um risco de concentração bastante elevado. Então, se você tem um imóvel, né? Comprei um imóvel de 1 milhão, né? Numa determinada região. A região está indo de mal a pior em todas as esferas. Então, você tem um baixo índice de desenvolvimento da região, tem baixos investimentos da prefeitura, você tem uma série da prefeitura, do órgão público em si, né, que podem acabar depreciando bastante a região, e isso naturalmente tem de se refletir no valor do metro quadrado, né, do imóvel, que pode ali, se você tem só esse imóvel no teu portfólio e esse imóvel cair muito de valor, você acaba não tendo essa dinâmica de poder fazer uma gestão ali mais eficiente. Então, esse risco de concentração é bastante importante levar em consideração também em se tratando de desvantagem dos imóveis físicos, tá? Ainda em desvantagem, você tem um custo de manutenção. Então, lembrando que o teu custo dentro de um fundo imobiliário, você vai pagar ali taxa de administração, taxa de performance, mas enquanto imóvel físico, né, você vai ter todos os custos associados à manutenção de um bem tangível, né? Você tem custos condominiais, você tem impostos, você tem reparo, você tem seguro, né? Então, todos esses tipos de custos acabam onerando bastante, né?
o investidor e o que acaba pesando ali na decisão, muitas vezes, de repente, se desfazer do imóvel ou até mesmo investir no mercado financeiro pela dor de cabeça que acaba gerando. Ah, vou deixar com imobiliária? Tudo bem, mas também vai ter um custo junto à imobiliária, né? Você vai pagar ali um custo para a imobiliária, além do que você também vai ter que administrar uma possível falta de inquilino, tá? Porque embora você delegue a gestão para uma imobiliária para que ela cuide de todo esse processo burocrático, a imobiliária não vai te garantir que você vai ter inquilino. Então, a questão ali de locação é também importante, que é o tipo de risco que você vai acabar tendo que gerenciar também, tá? O custo de aquisição, que entra muito essa questão ali da concentração que eu comentei com vocês, que os custos, além do custo elevado, você ter custos adicionais ali em relação à questão de pagamento de impostos, do registro, o ITBI, custo de corretagem, né? Então, são custos infinitamente maiores ali para a parte do custo de aquisição, enquanto que, eu quero comprar eu quero fazer investimentos em imóveis que estão, por exemplo, localizados em São Paulo, se eu investe em lajes corporativas ou galpão logístico, por exemplo. O que eu vou fazer? Vou pegar o ticker, né, do ativo financeiro, pronto, está aplicado. Tão simples quanto. Diferentemente, né, num processo de aquisição do imóvel físico, tem todo um processo legal, né, a escritura demora ali de 15 até 30 dias para ficar pronto, né, então, quiçá talvez até prazos maiores, dependendo ali do fluxo, se ele caminhar não tão bem, tá? Então, eu acho que isso que é bastante importante citar. Aqui a gente eu até relacionei aqui o quanto o mercado ele vem crescendo, tá? Embora a gente tenha visto aqueles desempenhos históricos ali dos fundos de investimentos imobiliários, a quantidade de cotistas ela continua em ascensão, tá? Só nos últimos 4 anos a gente teve um crescimento ali de 950% de investidores que passaram, né, a ter fundos imobiliários no portfólio da carteira. Mais uma vez, tratando pelo aspecto de diversificação, à medida que o investidor ele vai conhecendo, ele vai tendo confiança, né, ele vai tendo essa percepção do risco, né, de como que esse tipo de ativo financeiro se comporta, ele acaba tendo mais confiança para ir avançando, né, nesse tipos de investimento. Então, quando você olha, a gente terminou 2022 a base da B3 ali, né, até novembro, mas ele fechou ali próximo de 2 milhões ali em dezembro, tá? Então, ele sempre vai medir por custódia, então investidores que têm custódia dos fundos imobiliários, então ele vai crescer, ele pode ter uma pequena oscilação ali, um pouco para mais ou um pouco para menos, tá? Essas informações são públicas, também está disponível, depois eu posso mandar para o Luciano o link também ali para que vocês possam ter acesso. Inclusive, nesse relatório periódico que a B3 disponibiliza, até relaciona quais são os fundos imobiliários mais negociados, quais tiveram melhores rentabilidades, né? E uma outra em mais várias infinidades de informações ali para vocês poderem estudar também, tá? Aqui, chegando ao final, a gente tem ali algumas dicas que são bem importantes para levar em consideração a escolha, né, das gestoras, né? O que levar em consideração na hora de escolher as gestoras. Então, eu acho que é importante a gente analisar a experiência e a reputação do gestor. Então, avaliar como que essa gestora ela está hoje no mercado, né? Verificar o histórico de performance do fundo, né? Quantos fundos são geridos pela gestora, a qualidade da equipe de gestão, né? Quem são os heads, quem que são os RIs, né? Os agentes ali os profissionais que são relacionados diretamente com os investidores, quais são as estratégias, quais são a visão de mercado. Então, são informações muito importantes, né, que a gente entra no aspecto qualitativo, tá? Muitas pessoas, ao analisar um tipo de investimento, ele vai quase que 100% pelo aspecto quantitativo, né, ali numérico, né? Então, ele vai ver quanto que gerou de performance. E se a gente for muito por esse tipo de análise, né, alguns investidores acabam indo, a receita é quase certa que vai dar errado, né? Então, aquela máxima que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, que sempre vai prevalecer, né? Porque se a gente pega, de repente, algum gestor que
acabou surfando um momento de mercado em que qualquer gestor teve rentabilidade, né, conseguiu entregar retorno, mas em algum momento que a gente entra no mercado mais de estresse, um momento mais incerto, o gestor não consegue gerar retorno para o cotista, aí a gente pode ter um problema bastante sério para o patrimônio do cliente. Então, essa análise da experiência e reputação da gestora é muito importante, tá? O segundo ali, estratégia de investimento. Então, entender a estratégia na essência, né, do fundo de investimento, né, entender qual que é o mandato do fundo, o que ele se compromete a entregar pro gestor, o que ele se compromete a entregar pro cotista, né, cotista investidor. Então, verificar se os fundos, se os objetivos estão alinhados ao objetivo objetivo de retorno do cliente, se a tolerância de risco, se a volatilidade está adequada, isso é bastante importante também. Se os segmentos que o gestor atua ali, né, estão atrativos e também se estão em linha com o que o investidor está buscando, porque nada adianta, por exemplo, eu quero investir em um galpão logístico, mas de repente dentro do portfólio desse fundo ou do gestor investe em escritório, investe em shopping, né, acaba não ficando 100% alinhado ao que o investidor está buscando. E dado a quantidade de opções que a gente tem hoje no mercado, a gente consegue atender na plenitude o que o investidor está buscando. Né? A gente consegue fazer os filtros iniciais e buscar alternativas e oportunidades que estejam 100% alinhados com o que o cliente está buscando. Né? Dentro do apetite de risco do cliente, né? Da volatilidade, dentro do segmento de atuação, dentro da política de distribuição também de rendimentos, então a gente consegue ter uma adequação bastante interessante ali para montar o portfólio do cliente, tá? O que eu comentei em relação ali, né, que eu falei no início ali da performance ali do que o gestor entregou, né? A gente tem a performance histórica do fundo, acho que é importante também analisar, não deve ser o único critério a ser analisado, mas aqui é legal você principalmente pegar fundos de investimentos imobiliários que tenham um histórico longo, né, de comportamento da cota, para que você possa ver como que o gestor se comportou em um momento de mais estresse, como que o gestor se comportou no momento de alta na taxa de juros, como se ele se comportou no momento de alta de inflação, queda na taxa de juros. Então, são indicadores bastante importantes para você entender se o fundo, se o gestor está sendo bastante resiliente na entrega do retorno para o cotista, tá? Porque, assim, o fundo tem uma gestão ativa, ok, conseguiu entregar um belo resultado numa Selic alta. Nada mais justo, né? Selic está alta, então se o indexador de referência é o CDI, Selic, né? Ele vai conseguir entregar bastante resultado. Só que qual que vai ser o diferencial? Selic entrou em queda, o Selic está baixa. O gestor também conseguiu entregar um retorno consistente ali acima desse índice de referência. Já acho que é um filtro também bem interessante para poder apresentar para o investidor, tá? A consistência, né, a longo prazo, ela é indiscutível, né? Mesmo com aquela máxima, rentabilidade futura não é garantida, rentabilidade passada não é garantida em rentabilidade futura, ele acaba sendo um índice uma informação, né, importante para que você possa ver essas janelas maiores de desempenho ali para poder fazer uma análise. A política de distribuição, né, a quarta ali, a política de distribuição de dividendos, tá? É importante, né, você ver se, de repente, o investidor está buscando uma renda periódica mensal, né? Ele quer um complemento de renda, né? Priorizar ali investimentos que vão fazer uma distribuição mensal, né? Como se fosse de fato um aluguel, um salário ali para o investidor, né? Mas há aqueles que vão estar ali até por distribuições trimestrais, semestrais e até mesmo anuais, tá? Geralmente, esses mandatos de distribuição de dividendos com prazos um pouco maiores na distribuição, eles tendem a entregar um pouquinho mais de um dividendo um pouco maior, tá? Porque o gestor, de fato, ele vai conseguir trabalhar melhor com o patrimônio financeiro do cliente e acaba sendo ali, pelo histórico que a gente consulta, tendo uma distribuição de dividendos um pouco mais atrativa, tá? E a quinta ali seriam as taxas e custos, tá? Então, sempre procurem analisar, né, estratégias comparativamente ali, comparar banana com banana, né? Então, você analisar
quais são os custos, né, taxa de administração e taxa de performance, né, em relação a esses tipos de fundos imobiliários. Então, você pega um fundo de ativo financeiro de uma gestora X e pega um fundo de ativo financeiro de uma gestora Y. Os dois fundos têm uma composição muito semelhante, mas uma está com uma taxa de administração de 1% ao ano, a outra está com uma taxa de 0,30% de administração. É importante olhar no detalhe, porque essas distorções elas estão cada vez menos comuns, tá? Mas elas ainda existem, tá? Então, é importante vocês, enquanto a análise prévia que vocês vão fazer de determinado tipo de ativo financeiro, entender o porquê que tem essa distorção, né, em relação à questão de taxa de administração, até mesmo custos de performance. De repente, taxa de performance mais alta, né? Então, fica um pouco mais descasado do que a média do mercado vem cobrando, tá? E aqui, outro ponto aqui importante. Vou começar um estudo da parte de qual gestor investir. Recomendação, comece sempre pelas maiores, tá? Então, a gente tem muitas gestores hoje que estão operando legalmente aqui no Brasil na distribuição de fundos imobiliários. Só que lembrando, como eu tinha comentado, o mercado ainda ele está em pleno desenvolvimento, tá? A gente é um grão nesse universo ali de fundos imobiliários, né? Então, começar pelas maiores acho que é mais importante. Não todas, a gente já tem ali a Quinéia, você tem o CSHG, né? O Credit Suisse, né? Que faz a gestão de um dos maiores fundos também hoje que opera no mercado, XP, BTG, Red, Rio Bravo, que são ali as principais que vão assegurar o quê? Que vocês estão por trás de instituições bastante sólidas, com um processo de diligência ali para a seleção dos ativos financeiros bastante robustos também, né? Que nem, para quem não sabe, faz parte do grupo do Itaú, e a gente que acompanha no dia a dia ali, os calls ali, as vídeos com os gestores, com o time de RI ali, que é de relacionamento com os investidores, a gente percebe o quanto eles têm uma diligência muito afinada ali para poder fazer a seleção do critério dos ativos. Então, imóveis ali que tenham boa localização, que tenham boa liquidez, caso a exploração seja para venda imobiliária, não só para aluguel. Ativos financeiros, priorizar ativos com boas garantias, de bons emissores, com bons ratings de crédito. Então, todos esses pontos, né, são importantíssimos para que a gente tenha o menor risco possível. Todos sempre vão ter risco, só que cabe a quem está analisando o ativo financeiro, né, sempre ver que os riscos que podem ser mitigados, né? Nunca vai ser assim, eu estou com um produto de investimento que está me entregando um retorno absurdo. Pode ter certeza que ele vai ter mais risco, né? Então, essa variável de que risco você pode mitigar para o cliente que queira começar a investir nesse tipo de mercado é muito importante, tá bom? Então, aqui é os valores de mercado, né? Então, você tem que, né, que hoje é a maior gestora ali com 17 bilhões em valor de mercado, Credit Suisse com 9 bilhões, XP 8, BTG 8, Red 5 bilhões, Rio Bravo 5, e aqui eu relacionei as maiores, tá? Mas porque Google que você vai dar essas informações, vão puxar inclusive com cada um dos fundos que eles fazem a gestão, tá bom? Deixa o link também tá na descrição, depois a Lu compartilha. E de apresentação é só isso, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Lu, deixa eu tirar aqui, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode descompartilhar e vamos para as dúvidas. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Deixa eu só tirar aqui. Pronto, agora foi. Foi sim. Fechou? Falei bastante ali, mas é um assunto bastante extenso também. Bastante. Mas desde já agradeço a disponibilidade de vocês aí e vamos para as dúvidas, quem tiver dúvida aí. Se eventualmente tiver alguma dúvida que eu não consiga sanar agora, eu anoto ali e trago depois para a Lu compartilhar com vocês, tá bom? É um assunto bastante extenso, e se você tivesse falado por mais 2 horas, eu tenho certeza que ainda arrumava mais coisa para falar. Tem. Principalmente ali quando a gente entra no aspecto de setorial, segmentação, né? Então, tem muitas nuances em relação a essa questão de segmentação,
tipos de contrato. Então, todas essas informações são muito importantes, tá? Tem uma informação que eu acabei não trazendo ali para vocês, que é depois até passo ali para adicionar também na apresentação, que é o seguinte: os fundos de tijolos, no processo de seleção, é importante vocês entenderem que existem dois tipos de contratos que são firmados entre os inquilinos e as gestoras, tá? Que tipos de contratos que são esses? São os contratos que a gente chama de contratos típicos e contratos atípicos. O que são contratos típicos? Geralmente são contratos que têm cláusulas mais simplificadas e têm prazos de duração de 5 anos, tá? E os contratos atípicos são aqueles contratos geralmente de longo prazo, como o próprio nome diz, ele tem condições atípicas na negociação, pode envolver, inclusive, não pagamento de multas rescisórias, né, num processo de entrega de imóveis, contratos atípicos. A vantagem de um contrato para outro: geralmente, o contrato atípico, que é aquele contrato mais de longo prazo, 10, 15, 20, 30 anos, por exemplo, eles podem gerar dividendos um pouco menores, só que dividendos muito mais constantes, muito mais previsíveis. E os contratos típicos, são aqueles contratos mais de curto prazo, eles podem entregar retornos, dividendos maiores, tá? Mas, porém, constantes. Então, você pega, tem um contrato de locação firmada para 5 anos. Esse contrato expirou, o inquilino não fez a renovação ou, de repente, não houve interesse por parte da gestora. Você vai ficar sem dividendo, né? Vai ficar sem recebimento. Então, tem toda uma parte de reestruturação. Então, poucas pessoas analisam e sabem que tem essas modalidades de contrato quando a gente fala de fundos de tijolos, tá? Imóveis físicos. Perfeito. Então, vamos responder primeiro quem botou aqui no chat, aí depois vocês podem ir perguntando, tá, pessoal? A Kátia, ela fez a seguinte pergunta: pergunta se a pessoa quer investir em FIIs para ter uma renda perene para somar à aposentadoria, por exemplo. Como calcular esse percentual pequeno do patrimônio da pessoa? Qual seria o percentual do patrimônio para investir em FIIs nessa realidade? 5, 10%? Uhum. A variável do investimento do fundo imobiliário, como que é o nome dela mesmo? Desculpa. A Kátia. Kátia? Isso. A variável de qual valor alocar, Kátia, sempre vai ter que levar em consideração aquilo que eu comentei com vocês lá no início, que é o apetite ao risco do cliente para o ativo financeiro. Eu tenho clientes que já são clientes de idades que têm quase toda a aplicação em fundos imobiliários, acredite ou não. Então, a gente está falando mais de 30%, 40%, 50% do patrimônio em ativos financeiros em fundos imobiliários. Porque esse percentual é difícil de dizer assim, 5, 10%. Eu acredito que não existe um número ideal, tá? Eu acho que é legal, por exemplo, assim, eu quero fazer uma composição de renda. Então, se, por exemplo, com aposentadoria, de repente, com aluguéis e fundos imobiliários, você pode até dividir 50, 50, 50, 50. Só que pensa o seguinte: se você tiver se você de repente faz uma alocação ali de talvez, vamos pensar 10%, e teve uma variação muito significativa na cota do fundo, esse investidor, por mais que corresponda só a 10% do patrimônio dela, ele pode ficar muito assustado, né? Então, assim, a questão de você poder mitigar esse tipo de risco de oscilação no dividendo é sempre buscar fazer ali. A gente tem hoje as carteiras recomendadas que são publicadas pelas corretoras e bancos mensalmente, tá? Então, por exemplo, até o quinto dia útil é publicada uma carteira recomendada que geralmente tem a composição de 10 até 15 fundos imobiliários, uma carteira recomendada. Por que os gestores colocam tudo isso de na carteira recomendada? Basicamente, para mitigar algum risco de oscilação no pagamento de dividendo, muito significativo. Então, por mais que eles sejam ativos de renda variável, se você tem uma carteira mais composta, diversificada, e de repente os ativos acabam tendo uma queda muito significativa, você consegue proteger o teu investidor em relação ao pagamento mais constante, perene ali dos dividendos, tá? Então, assim, até para finalizar, não existe um percentual ideal. Eu acho que se você atende um cliente que ele quer começar a investir em fundos imobiliários, começar com pouco, se ele sentir confiança, se ele estiver tranquilo em relação a essa volatilidade que tem do ativo financeiro, aí você vai aumentando gradativamente.
Então, como eu falei, tem clientes que têm 15, tem 30, tem 10, 50% do patrimônio em fundo imobiliário. É legal também que o cliente sempre tem essa percepção, por exemplo, eu tenho um aluguel e eu tenho fundo imobiliário, né? Então, você ter uma composição de renda, né? Então, para o cliente ter essa percepção do que ele acaba o que vai acabar agradando mais ele, né, em relação à questão de retorno, né? Porque lembra que fundos de investimento imobiliário ele também vai ter oscilação no pagamento da renda, né? Então isso pode acabar no curto prazo aí até de repente frustrando os clientes, né? Perfeito, Jackson. E assim, se eu pudesse até topicalizar, né, para a Kátia, o que é que precisa ser analisado? Primeiro, a capacidade desse cliente, né, de tomar risco. Então, qual é o valor desse patrimônio? Porque tudo vai depender muito disso. Esse percentual, se o cara tem um patrimônio, vamos lá, de 100 mil, 10% não vai fazer nem cócega no dividendo dele, né? Uhum. Mas se ele tem um de 1 milhão, 2 milhões, qual é a capacidade dele? E o que Jackson já falou aqui na aula inteira, que é a questão da tolerância dessa pessoa a risco, né? Então, e fazer aquela pergunta: você estaria confortável de dentro de um dia, se esse valor aqui da tua carteira caísse 2, 3%, para entender, né, qual é realmente essa tolerância? E a questão da expectativa do cliente em relação a essa renda. Eu gosto muito de ouvir, assim, o cliente, o que é que ele acha que vai dar de rentabilidade, tal coisa, porque às vezes ele está com uma coisa bem fantasiosa lá na cabeça, que ele escutou lá no YouTube, no influencer, não sei de quem, e ele acha que ele vai botar 50 mil em fundo imobiliário e ele vai ter um aluguel, né? Vai ter um aluguel, mas é um aluguel pequenininho. Então, escuta qual é a expectativa do cliente. Eu queria que de fundo imobiliário eu tivesse uma renda de R$ 1.000, por exemplo, né? Eu queria que eu vou ganhar 10 mil de aposentadoria, mas eu queria pelo menos 1.000 de fundo imobiliário. Se a gente considerar que a média, historicamente, a média, a rentabilidade dos dividendos de fundo imobiliário é em torno de 7% ao ano, que vai dar aí 0,6%. Imagina que se ele tiver 100 mil em fundos imobiliários, pode ser que ele tenha ali dividendos em torno de 600, R$ 700, né? Fazendo uma conta assim bem a grosso modo. Então, é importante saber qual é a Uhum. expectativa desse cliente em relação a essa renda que ele vai ter, para saber se Uhum. ele realmente vai ficar satisfeito, né, com um determinado percentual que foi indicado. E o que é importante citar, assim, na minha percepção, dependendo do momento de vida do cliente, idade, né, todos esses fatores, você pode acabar assim gerando uma preocupação muito maior para o cliente, principalmente em relação a essa oscilação do patrimônio, porque o que acontece? A, a gente tem agora, deve iniciar mais, de forma mais acalorada, aí, a discussão sobre possíveis tributações sobre dividendos, né, fundos imobiliários. Então, o governo está precisando arrecadar, então ele vai ver que formas ele pode aumentar a base de arrecadação em fundos imobiliários. Fundo imobiliário volta e meia, né? Ele volta e vai na pauta para poder fazer a tributação. E o que acontece? Se eventualmente avançar no Congresso esse tipo de discussão, o que você deve perceber? Você deve perceber uma fuga de capital desse tipo de ativo financeiro. E com a fuga de capital, o que acontece? Você tem uma queda no preço da cota do fundo. E você pensa, de repente, o cliente, ele acabou, amanheceu com uma notícia de que foi enviado ao Congresso uma análise preliminar para a tributação do fundo imobiliário. O que acontece? O mercado já vai antecipar isso. Então, você pode ter uma reação bastante forte no curto prazo, e o cliente acabar ali acabar sentindo da pior forma possível essa oscilação de mercado. Então, principalmente, essa questão aí de você pegar investidores que ainda não têm experiência nesse tipo de ativo financeiro, você pode acabar assim, frustrando o cliente e perdendo até a confiança do cliente. Porque, assim, dentro da tolerância de risco, que eu sempre bato muito isso, até nas assessorias que eu faço, ele tem dois fatores principais combinados, que é da capacidade e da disposição, né? Ou até mesmo da disponibilidade, né? E da disposição. Então, da disponibilidade ali, eu tenho capital, mas disposição, eu não tenho tolerância de risco. Então, você vai sempre respeitar o que é o menor para o cliente. Então, não adianta ele ter, tenho 70 anos, eu tenho dinheiro, eu tenho um patrimônio bastante significativo, posso investir, mas eu não tenho disposição a correr o risco, me incomoda a volatilidade de mercado. Muitas vezes não é o produto de investimento mais adequado para o cliente. Por quê?
quero ter geração de renda. Você tem títulos públicos federais que pagam hoje rendimentos periódicos, né? Título público federal com pagamento de juros semestrais. Você tem títulos de renda fixa de crédito privado, por exemplo, que vão pagar com bem menos volatilidade, que podem pagar juros mensais, trimestrais, anuais, né? Dentro do mandato de renda. Então, é legal ter esses fatores combinados para que você sempre possa levar uma solução mais adequada para o cliente, né? Que consiga tá mais adequado ao momento de mercado também. E outro fator que eu ia comentar com vocês ainda do fundo imobiliário é que ele é um fundo que é um tipo de ativo financeiro que ele é muito sensível à taxa de juros, ou seja, taxa de juros alto vai tirar a atratividade dessa classe de ativo financeiro no curto prazo. Então, a gente tem uma Selic, como eu comentei com vocês, de 13,75. A gente percebe que o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele está oscilando entre ganhos e perdas ali, né? Para cima, para baixo, está ficando um pouquinho de lado, né? Por conta desse movimento de mercado. Agora, sim, se a gente tiver a gente se concretizar essa expectativa de uma queda de taxas de juros mais acentuadas entre 2025 e 2026, certamente, assim como ações, ele é um tipo de ativo financeiro que tende a se beneficiar. Então, para aquele investimento, para aquele investidor que olha mais eu vou já dizer assim, para longo prazo, pode ser interessante começar a se posicionar agora. Faz um preço médio, já começa a se posicionar, porque o mercado vai antecipar esse movimento na queda da taxa de juros e esse tipo de investimento tende a se beneficiar. Então, aquele investidor que aplicou ali, por exemplo, 2015, quando a taxa de juros estava em 14,25, né, alguns podem até chamar, de repente pode chamar, não, mas por que você está aplicando nesse tipo de investimento, sendo que a gente está com um movimento muito favorável para a aplicação de renda fixa? Geralmente, as aplicações em que ninguém está falando são as aplicações que tendem a gerar mais frutos no médio, né, no curto até médio e longo prazo, tá? Então, é legal trazer essa informação também. Verdade, Jaque. E é bom lembrar que no movimento da taxa de juros, quando a gente está num cenário de expectativa de alta, né, em ciclos de alta, os fundos que vão se beneficiar são os de papéis. Já quando a gente está nesse movimento de fim de ciclo de alta de taxa de juros e pensando em baixa, aí são os fundos de tijolos que eles vão ser mais beneficiados. Lembrando também que, apesar dos fundos de tijolo serem beneficiados, é muito importante entender qual é o segmento desse fundo de tijolo. Se é shopping, se é laje, se é salas comerciais, porque mesmo se beneficiando da baixa da taxa de juros, a questão dos imóveis, mas aí, dependendo do segmento, pode continuar dando ruim. Entende? Então, é importante ver essa questão aí. Tem uma pergunta da Flávia que ela falou assim, eu tenho dificuldade de saber onde é que pega essas informações qualitativas, que justamente é aquela questão de analisar a gestora, de analisar a equipe, de analisar o gestor. Pode falar, Jacques, depois qualquer coisa eu complemento também, mas assim, você tem alguma sugestão? Assim, ir direto na fonte, tá, Flávio? Então, por exemplo, coloca ali, você pode colocar ali, não, no Google, pode colocar ali Kinea Asset ali, ou Kinea, já vai direto para o site da gestora. Ali, no site da gestora, a gestora é uma empresa como qualquer outra. E nessas páginas das gestoras, você tem acesso à parte do RI, que é o relacionamento com investidores. Então, ali você consegue ter uma visão de quando que essa gestora foi criada, quem são os sócios, quais fundos administra, qual que é o patrimônio líquido sobre gestão. Então, essas informações quantitativas e também qualitativas, né? Então, por exemplo, se a empresa a auditoria dos balanços da empresa, né? Inclusive, tem muitas gestoras que, inclusive, fazem investimentos voltados para a parte de ESG, está dentro, né, do escopo total das gestoras. Então, são informações bem interessantes. Então, pode entrar direto no site ali, por exemplo, da Kinea, da BTG e da XP. Aí você vai ter uma visão bem completa em relação a essa questão das gestoras, tá? Então, direto na fonte. Normalmente tem lá em quem somos, principalmente as gestoras independentes, em quem somos. Ela vai ter não só essa questão de qual é a política qual é a estratégia, né, que eles utilizam, e vai ter também a equipe. Eles costumam divulgar ali o nome de cada pessoa da equipe com o tempo de experiência, em que área que atua e etc. Então, nesses aí é mais fácil de você procurar alguma informação do que nos fundos
tradicionais, né? Nos demais fundos. É mais complicado você ter mais detalhes de como que é essa equipe de gestão, porque ali dentro da própria gestora já tem. Enfim, dos demais fundos também tem, né? Das gestoras independentes, mas já vai ficando um pouquinho mais complicado quando vai entrando na parte de fundos de bancário e etc., para você ter assim, a informação mais direta. Mas é por aí. Uhum. É, Ó, alguém de. Lu, deixa eu Sim, só fazer um complemento, compartilhar a tela aqui, só vai mostrar um negócio rapidinho para a Flávia. sim. Deixa eu ver se não sei se dá para compartilhar aqui, que é aqui que eu entrei só para ela ver aqui no site direto ali da Kinea, tá? Na hora que você conseguir ver, você me fala, tá? Tá vendo? Tá compartilhando. Então Tá. tá, ó, tá vendo aqui? Eu entrei no site da Kinea mesmo, tá? Que foi uma das gestoras que tá lá no top das maiores lá que eu coloquei na apresentação. Você vai aqui em Quem Somos, e aqui ele vai dar basicamente todas as informações aqui da gestora. Então você vê que é uma gestora, é uma das maiores da América Latina, 15 anos, né? Resultados que equilibram o risco e a rentabilidade. 150 profissionais no time de gestão, 76 bi de recursos sobre gestão, né? Vai ter uma apresentação aqui da Quiné e vai ter aqui toda a trajetória, né, em relação à questão do lançamento dos produtos, né? Então, esses tipos de informações qualitativas são muito, muito, muito importantes também, tá? E todas as gestoras têm esses tipos de apresentação para se vender também para os investidores, tá? Então, essas informações são bem legais também. Então, você vê aqui também o background de cada gestor que está dentro do fundo, porque, por exemplo, assim, você já faz um filtro. Por exemplo, você pegou uma gestora de menor porte que tem 2 anos de constituição, tem 1 bis de ativos sob gestão, opa, você já avalia, de repente, com um olhar um pouquinho mais crítico ali, né? Então, aqui tem todo o quadro, né, em relação à questão dos gestores. Exato. Tá? Tem Aí, um de vídeo de repente, aí na apresentação. Daquinéia mesmo, quando você clica no nome deles, eles abrem ali qual é o histórico deles. E no exemplo de um fundo pequenininho, se eles têm lá e eles têm um histórico, aí você vai ver, um fundo é pequenininho, mas vamos ver quem é o gestor desse fundo. Aí, de repente, está lá, foi gestor na Quinéia. Foi gestor lá não sei aonde, já Aham. tem uma experiência muito ampla de mercado. Não é porque o fundo é pequeno que necessariamente o fundo pode representar uma coisa não tão boa assim, mas às vezes a equipe é boa, né, de gestão. Uhum. Então é interessante ver essa questão da experiência. O Giuseppe, ele Isso, isso. colocou aqui, tenho visto na carteira de alguns clientes fundos negociados em ambiente CETIP. O assessor vende esse ativo como uma forma de investir sem a oscilação dos ativos e rendimentos mensais. Poderia falar um pouco sobre? Você sabe de fundo imobiliário vendido em ambiente CETIP? Eu não, assim, eu Olha, eu não, particularmente não conheço, não. eu não peguei nenhum caso recente. Se depois ele quiser me passar, de repente, se ele tem algum caso específico do tipo, do fundo especificamente, eu posso buscar informação e passar. Mas, por exemplo, nós mesmos, né, a gente acaba sendo uma referência ali para, falando especificamente do Itaú, né, da parte de recomendação e gestão de fundos imobiliários. O banco não tem feito esse tipo de negociação, tá? Porque, assim, essa questão da volatilidade ou tipo de ativo, hoje, por regulação, ele tem que fazer atualização a mercado, né? E essa questão da previsibilidade em relação ao do dividendo, ele vai estar basicamente associado aos ativos que tem dentro da carteira, tá? Agora, essa questão sem oscilação me chama atenção. Eu particularmente desconheço, tá? É Mas, assim, se complicado, você porque já... talvez falte Se você, transparência, né? Desculpa, já se cortei. não, exatamente, exatamente, porque assim, a gente tem as negociações que são feitas no que a gente chama de mercado de balcão, que aí são ativos que não passam pelo ambiente de bolsa, tá? Em que o investidor que compra, o investidor que vende, não tem necessidade de ter toda essa transparência. Então, essa questão de ter previsibilidade de oscilação são duas coisas que não condizem com fundos imobiliários, tá? Posso te afirmar isso. Mas depois, se você puder passar para a Lu ali e tiver algum caso para relacionar, é bem tranquilo. Às vezes a gente pode não ter essa informação fácil, só que a gente tem acesso a toda a área do banco, né? Então, a gente pode ver com algum gestor e depois passar uma informação fresquinha para vocês. Mas essa informação ali do CETIP, ali, ó, a gente fica devendo por enquanto.
Eu tenho certeza que se a gente perguntar ao Lu da Quiné, ele não vai nos deixar sem resposta, ao Não, Luiz, isso com né? Então certeza. a gente pergunta e aí a gente traz, esclarece essa dúvida aqui para você, tá, Giuseppe? Alguém mais quer aproveitar para tirar alguma dúvida? Eu posso perguntar por áudio aqui? Claro, pergunta por Opa, aí, até melhor. Tá. Eu gostaria de saber, assim, em relação aos clientes, quanto eles têm quanto tu espera que eles entendam desses desses ativos financeiros para fazer um investimento maior? Por exemplo, sei lá, a uhum, pessoa coloca 30, 40% do patrimônio, mas ela nunca abriu um relatório gerencial daquele ativo. Porque o que que a gente aham, vê? Existe hoje, os fundos imobiliários deveriam ter, digamos, uma oscilação menor que as ações, por exemplo, mas a maioria das pessoas que estão negociando ali são pessoas físicas e são nesses momentos, por exemplo, às vezes o dividendo de um mês vai preocupar as uhum, pessoas e vai fazer com que tenha aquela venda assim massiva, sabe? Uma preocupação que às vezes as pessoas não estão entendendo que está acontecendo ali. Daí, às vezes, eu me aham, preocupo, assim, digamos assim, um cliente. Às vezes coloca, sei lá, 10 fundos lá, existe aquela oscilação e a pessoa não entende o que está acontecendo com a carteira deles. Poderia falar uhum. um pouco sobre isso. Então, essa questão da parte dos investimentos ali, Giuseppe, o que, que acontece? Ele está muito associado ao conhecimento também do que a gente passa para o cliente, do que ele compreende, tá? Porque esse fator ali associado ao risco de mercado, ele é inerente ao tipo de ativo financeiro. Então, vai ter, assim, oscilação, caiu, vai ter venda, é perfeitamente normal. Só que o que, que acontece? Cabe a nós, ou de repente você, que pode estar orientando ao cliente, é poder explicar para ele por que, que teve aquele movimento negativo do ativo financeiro. Que forma que a gente vai explicar para o cliente? As gestoras mensalmente publicam a carta de gestão. Tá? Então, a gente entrou ali no site da Quineia. A Quineia publica até o quinto dia útil a carta de gestão para justificar o porquê da oscilação da cota, por exemplo, né? Então, às vezes eles podem associar o seguinte: vamos pensar que você tem um fundo imobiliário de ativo financeiro da Quineia e teve uma performance negativa, certo? Não necessariamente essa performance negativa pode ser caracterizada por um resgate maciço, venda de cotas no mercado secundário. Pode ser que ocorreu o quê? Uma marcação ao mercado nos títulos de renda fixa dentro da cota, dentro do fundo, né? E aí o que, que acontece? Se você não traz essa informação para o cliente fica vendido uma ideia que o mercado está caindo por venda maciça, por esse efeito manada, né? E aí, quando você traz esse tipo de informação, o cliente ele consegue ter uma clareza melhor em relação a analisar, primeiro, em períodos maiores, o desempenho do investimento e também ter a percepção de como que ele vai ter, como que é essa dinâmica de mercado. Então, por exemplo, caiu o dividendo de um fundo, né? Porque a gente teve, por exemplo, a Quineia tem muitos fundos ali que eles têm como indexador principal o IPCA. O dividendo caiu, mas muitas cotas não caíram. Por quê? Geralmente o perfil de clientes que investem em fundos da Quineia são realmente investidores que vão olhar para o médio e longo prazo. Então, por mais que o dividendo caiu, o preço da grande maioria das cotas se manteve porque você não teve uma venda maciça ali das cotas. Então, são produtos também bastante líquidos, né? Então, os investidores geralmente não tomam aquela decisão pelo calor do momento. Então, a gente tem muitos clientes que a gente atende que tem fundos imobiliários e a gente percebe que o cliente vê aquela oscilação, mas como a gente faz uma composição bastante eficiente de carteira, não acaba não preocupando ele. Só que o que eu vi acho que o último relatório que eu vi da B3, mais ou menos 70% da negociação são feitos por pessoas físicas hoje, né? O último relatório que a B3 tinha publicado. Então, assim, só que mesmo sendo todo esse volume de pessoas físicas, o ticket médio também é pequeno. E ainda assim, quem movimenta muito são as corretoras, né, que fazem as movimentações pelas pessoas físicas. Então, ainda você tem uma concentração muito grande em relação à questão do volume financeiro, né? Então, essa questão, de repente, assim, você, um exemplo, você falou, vamos conhecer, Joãozinho, vamos conhecer o fundo imobiliário, é uma alternativa de investimento vamos colocar assim, né, médio e longo prazo, para a gente complementar a tua aposentadoria ou, de repente, os teus rendimentos mensais. A gente vai acompanhando, eu vou te explicando como é que é a dinâmica do mercado, como que ele vai te gerar rendimentos, como que ele vai se comportar, para que ele fique mais confortável, tá?
eu lembro no começo, quando até assim, a gente não faz a recomendação de fato do fundo imobiliário, a gente faz, porque a gente não é analista CNPI, que a gente pode recomendar o fundo imobiliário. Porém, a gente recebe os relatórios das carteiras recomendadas, em que a nossa área técnica e a nossa área fundamentalista analisou e a gente pode aí sim colocar na recomendação, né? Então, por exemplo, eu vou recomendar, vou colocar para o cliente comprar algum fundo imobiliário. Eu te recomendaria você olhar uma carteira recomendada, tá? De repente, uma instituição bastante sólida porque ela já passou por basicamente todos os filtros que um analista faz. Então, característica em relação à questão da liquidez, retorno consistente, expectativa de retorno, todas essas variáveis que vão mitigar mais o risco, você enquanto assessor desses clientes, entendeu? Mas, assim, eu acho que a chave principal é essa questão de você poder compreender e poder trazer mais propriedade na tua explicação para o cliente, tá? Porque, por exemplo, enquanto você é investidor, você fica muito vendido nessa ideia de que, por exemplo, o mercado caiu a cota, vou resgatar sem nenhum tipo de fundamento. Você tem que entender primeiro o que te motivou a comprar e se o que te motivou a vender descasou com o que te motivou a comprar, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Não sei se eu respondi a tua pergunta ali. Não, respondeu. A dúvida é assim, digamos, eu gosto de estudar os investimentos, eu vejo que tem a abertura da curva de juros, eu entendo, mas a minha preocupação é Uhum. o cliente em si, se ele vai chegar nesse amadurecimento para conseguir, por mais que ele diga que ele aceita essa oscilação, mas na hora que essa oscilação acontece, ele vai agir de uma forma irracional e vai fazer uma decisão ruim, né? Então, é a minha É, a, preocupação se o cliente realmente ele consegue chegar nesse amadurecimento em relação a esse tipo de investimento. Olha, eu acredito que é um amadurecimento de muito longo prazo, tá? Falando especificamente para o Brasil, tá? Então, a gente tem uma população aí, menos de 4% da população investe em bolsa, por exemplo, enquanto que nos Estados Unidos a gente tem mais de 50% da população que investe em algum ativo de renda variável. Então, nos Estados Unidos, maior mercado de capital do mundo, assim, bolsa centenária. Então, você tem um mercado bastante desenvolvido lá que é totalmente diferente do Brasil. Até porque é o seguinte, tá, Giuseppe? O nosso país ele é um paraíso da renda fixa, essa é a verdade, tá? Então, assim, se eu estou falando para você, eu tenho essa possibilidade desse ativo te gerar um retorno de 10%, de 13% com baixo risco, e eu tenho esse ativo que vai tirar 13% com alto risco, a relação do risco do retorno, falando no momento que a gente vive agora e deve viver nos próximos anos, ele fica muito diferente, entendeu? Então, essa questão do amadurecimento enquanto investidor, eu acredito que vai demorar e vai demorar bastante para ele se consolidar. O que cabe a nós? Basicamente, quem trata da parte de educação financeira é explicando para o cliente da importância de diversificação, importância de compor a carteira de uma forma mais eficiente, né? Justamente nesse sentido. Mas eu ainda acho que esse ano, até especificamente, a gente deve ter ainda bastante volatilidade para o mercado de renda variável e fundos imobiliários, tá? Como eu comentei contigo, se a gente tiver novas informações associando possibilidade de tributação sobre fundos imobiliários, a gente deve ter o mercado antecipando o movimento e a gente deve ter uma queda bem significativa do valor da cota dos fundos imobiliários, porque eles passam a ter menos atratividade ainda frente ao investidor, entendeu? A Flávia vai tirar a dúvida, agora só colocando aqui o meu ponto de vista, tá? É literalmente o meu ponto de vista, não é? É difícil o cliente ter essa maturidade. De modo geral, a maioria não vai ter. São poucos os que realmente, porque só vai criar essa maturidade quem for estudar fundo imobiliário, por exemplo, ou qualquer outro ativo que a pessoa de risco que a pessoa queira. Então, quem vai estudar, se dedicar, se debruçar sobre isso, ele vai adquirir essa maturidade de encarar ou de desistir. Os demais que estão ali mais pela recomendação, mais porque o amigo investe, mais porque não sei o que, não sei o que, e a mídia, o influencer fulano e tal, esses não vão. E eles vão fazer esse movimento mesmo, quando acontecer. E é muito importante, no caso, nosso papel como planejador, que recomende ou que não recomende, vacinar esse cliente disso, deixar ele ciente disso, sabe? Deixar ele ciente dessa volatilidade, deixar ele ciente desse risco, deixar ele ciente, inclusive, do papel dos influenciadores, deixar ele ciente.
deixar ele ciente do papel das casas de análise, porque nós estamos numa fase de condenação de bancos a custas do passado ruim mesmo que tinha, tem que dizer a verdade. Porém, hoje se trabalha muito em cima dessa situação para vender também relatório. Então, é muito importante que o cliente ele esteja ciente de tudo. Mesmo estando ciente, vai acontecer. Mas se você tem isso documentado, se você tem isso registrado na reunião, quando acontecer, aí você vai explicar. Não carregue com você essa ansiedade de evitar essa dor do cliente passar, porque é uma escolha dele. Ele vai querer passar e só quando ele passar e passando é que ele vai aprendendo, entende? Desde que façamos o nosso papel, deixar o cliente ciente de tudo, a dor da perda dele possivelmente vai acontecer. Ou ele vai estar ancorado, esperando o preço voltar em algum momento, um dia na vida, ou ele vai estar se escondendo, né, no efeito avestruz lá, não quero ver, na evitação mesmo, ou ele vai estar correndo desesperado, procurando vender e saindo a todo custo. Em 3 situações, são situações de pessoas que não estão maduras para a renda variável. E é uma realidade que a gente tem que aprender a aceitar e a lidar na medida do possível. E eu acho, só complementando aqui, algo que eu falei esses tempos para um cliente, ele até não tinha pensado para essa ótica, que o maior risco que existe hoje é o risco da falta de conhecimento, né? Porque se o cliente fica vendido nessa ideia de que o Giuseppe vai ser minha salvação, o Juliano, o Jackson, a Luciana vai ser a salvação ali, e aí deposita 100% ali a confiança em nós, né? A gente compreende bem, só que se o cliente não compreende, ele vai ver só a informação ali no extrato dele, né? E aí acontece esse tipo de variável ali que são variáveis incontroláveis, variável de mercado é uma variável que a gente não vai controlar jamais, né? E aí isso se concretiza, o cliente ele vai ficar extremamente decepcionado, frustrado, e a gente pode perder um laço de confiança importante também com o cliente. Então, assim, eu nunca tive problema em relação ao cliente, porque eu sempre fiz questão de explicar tudo certinho. Isso parte principalmente para os fatores de risco, tá? Então, para qualquer tipo de recomendação, o cliente tem que estar 100% orientado quais são os principais fatores de risco. Então, risco de mercado, risco de liquidez, risco de tributário, risco ambiental, todos esses tipos de risco, eles vão envolver em qualquer tipo de transação no mercado. Então, eu acho que isso também. E o que eu acho que o Giuseppe colocou no chat, essa questão de segurar ali a posição. É difícil mesmo, né? Não segura, porque a gente tem, assim, para a gente ter uma percepção em relação à questão de investimento. Quando a gente fala em investimento de longo prazo, por exemplo, Estados Unidos, né, um mercado muito mais amadurecido, a gente está falando ali investimento de longo prazo 10 anos para cima, tá? Quando a gente olha para aqui no Brasil, a gente fala, eu quero investir por longo prazo. Eu pergunto para o cliente, qual longo prazo? 2 anos. Um ano. Entendeu? Para o cliente aqui, 1 ano, 2 anos, para o cliente brasileiro, ele já é de longo prazo. Então, o que dificulta bastante, de fato, você fazer uma aplicação e você pegar esses ciclos que a gente tem de taxa de juros, não é incomum a gente ver, né, até o que a gente estava falando ali com o Giuseppe em relação a essa questão do risco, do efeito manada, a gente tem investimentos em renda variável que em 3 anos está patinando, está negativo, está abaixo da inflação, está abaixo do CDI. Então, o cliente acaba ficando extremamente decepcionado, e é um cliente que tende a não voltar a aplicar nesses tipos de investimento. É o cliente que tende a ficar na renda fixa daqui até a eternidade, tá? Então, é uma situação bastante difícil, mas compete a nós disseminar o conhecimento e orientando a todos, né? Vero. Fala, Flávia. Na verdade, não nem a pergunta, vocês já falaram quase tudo que eu ia falar. Eu ia dar minha contribuição nesse sentido, que o que eu percebo é que, assim, a maioria dos clientes não quer conhecer, não quer saber, ele quer resposta fácil. Você me diz aonde é que eu vou colocar o meu dinheiro. Às vezes a pergunta não existe de ser respondida, né? Para quanto tempo, aquela sabatina toda. E aí o que eu vejo que as pessoas, assim... Eu tô julgando, generalizando, né? Mas, assim, basicamente 2 grupos, né? Aquela pessoa que chega para você, de repente, que a pessoa já gosta de investir, que ela já tem um caminho que faz um pouco sozinha, você vai sentindo ali
se ela tem um interesse, ela pode estar errado no que ela está fazendo, né? Não Uhum. tão aderente ao que ela mesmo quer, digamos assim, porque ela foi na onda de alguém, mas que ela tem um Uhum. interesse que ela estuda, essa aí você conversando com ela vai, né? Em geral. Uhum. Agora, aquele que nunca investiu, né? Ele quer uma resposta pronta. E quer a resposta do milhão ainda, né? Aquela que eu vou Uhum. colocar o meu dinheiro, vou colocar 10 mil e eu quero que ele me dê um rendimento de R$ 1.000 de aluguel por mês. Que é o que Exato. chega, porque as pessoas ficam vendo na internet os milagres, né? Aquela coisa que a pessoa coloca lá. é, é, tudo bem que agora está dando 1% ao mês, mas é uma exceção. E tem gente que sempre coloca isso porque não desconta. Enfim, aquelas coisas que a gente sabe. Então, Sim. o que eu tenho percebido cada vez mais é isso, que quem não investe, na maioria das vezes, quem está começando, assim, não está muito interessado em querer aprender, não, quer uma resposta, tá? E aí, Exatamente. aí eu tenho agido na base do choque de realidade, né? Fazendo essas perguntas, olha, se você colocar esse dinheiro e num mês você olhar lá e tiver R$ 500 a menos, eu começo por baixo, né? Tem pessoa que no R$ 500 Sim. a menos, Deus me livre. Então, assim, né? Não Sim. tem muito. Não, Só que, e só que a pessoa vem com essa ideia de que fundo imobiliário dá aluguel. É tipo assim, um milagre é como se fosse um produto de renda fixa, mais conservador, Eu e é só não isso, vou sei, investir, vou ter uma... eu só não sei qual é, mas existe um que todo mundo fala, que é aquele que você não faz nada e ele dá um aluguel todo mês. Então, assim, É, o que que eu diria, né? Essa questão do dado que eu estava falando ali com o Giuseppe, essa questão de amadurecimento, a gente tem que ir colocando a semente, né? De que forma a gente pode avançar com os clientes? Sempre começando por exemplo, por fundos imobiliários menos voláteis. Quais seriam esses? Fundos de papéis, tá? Para você ter ideia, eles têm 2 vezes menos volatilidade do que um fundo de tijolo. Só que o que é importante o cliente ter a percepção? Que ele vai ter um ativo financeiro que vai distribuir todos os meses um rendimento para ele, né? Uma espécie de aluguel, literalmente. E aí o cliente conhecendo qual que é a dinâmica do fundo de investimento, como é que compra, como é que vende, como é que ele recebe esses dividendos, já é para um próximo passo, entendeu? Então, assim, você também tem os degrauzinhos dentro dos fundos imobiliários. Então, você tem ali fundos imobiliários mais indexados ao CDI, que é um índice bem menos volátil. Aí você já começa com fundos imobiliários mais indexados ao IPCA, fundos de papéis. Aí você vai para fundos de, por exemplo, galpões logísticos, fundos de shopping, né? E existe uma curva de risco também para os fundos imobiliários, porque ele é um mercado grande, entendeu? Só que o que geralmente as pessoas geralmente costumam aplicar? Ah, não, eu quero investir em imóvel, daí ele quer imóvel físico. E são produtos mais voláteis. Aí você pega, por exemplo, shopping. Ah, vou investir em shopping, e aí o que vai acontecer? Um exemplo, aconteceu com a pandemia até pouco tempo. O shopping fechou, né? Não tinha, os lojistas não estavam pagando aluguel. O fundo não estava distribuindo rendimento, caiu o valor da cota. E aí os clientes não conseguiam, eles acham que infinitamente vai ficar distribuindo independente do cenário econômico, né? Então, eu acho que é essa sementinha que a gente vai plantando e que a gente vai agregando de pouco em pouco, para que o cliente ele possa também dar oportunidade para que você abra um pouquinho mais os horizontes das possibilidades para ele. E sempre se colocando o quê? Dessa importância da gente de fazer uma diversificação, né? Do patrimônio do cliente, né? e eu sempre tento colocar também assim, quando a pessoa começa assim, nossa, mas eu tenho que saber tudo isso. Nossa, mas eu falo assim, ó, você tem que saber o mínimo para não ser enganado. Esse é o Exato. objetivo. Depois começa a saber para investir, mas assim, minimamente para não ser enganado, para não ser influenciado, né? É, E é, mas exige um mínimo de conhecimento, de vontade de querer saber aquilo, né? só antes da Lu falar ali, o que eu diria assim, algo que eu sempre falo com os clientes quando a gente vai fazer distribuição de fundo imobiliário. Esse tipo de investimento é para longo prazo. Se existe uma expectativa de você fazer um investimento pensando em movimentar, em resgatar antes de 3, 4, 5 anos, não é o produto para você. Eu falo basicamente dessa forma. Porque, assim, essas janelas de tempo são importantes para quê? Porque geralmente a gente consegue passar por alguns ciclos, a gente consegue ter, de fato, valorização
nesses tipos de investimento, porque basicamente ali pela composição dos ativos que a gente coloca na recomendação. Então, você pega um fundo imobiliário de ativos financeiros, em que tem dentro da composição do fundo ali títulos que vão pagar IPCA mais 2, CDI mais 1, CDI mais 2, né, que já estão dentro do portfólio do fundo, tá? Então, a questão ali de recomendar e fazer uma análise de prazos maiores evita uma série de dores de cabeça no curto prazo, tá? Porque geralmente o investidor aplica hoje e quer ver o retorno semana que vem. E outra coisa que o investidor não entende, às vezes assim, o investidor só vai olhar o preço de cota, ele esquece do dividendo às vezes, né? Então você olha lá, por exemplo, caiu, o que eu falei com clientes foi na semana retrasada, teve uma queda no valor da cota de um ano de em torno de 2%, o valor da cota. Só que o fundo, ele distribuiu em dividendos mais de 15%. Então, ou seja, ele teve um retorno ali de 13%, né, sobre o patrimônio. Então, às vezes, ter esse conhecimento também, porque o cliente ele quer que o valor seja crescente da cota e também do dividendo, e muitas vezes pode não acontecer isso. É verdade. E, assim, até para a gente fechar, né, aqui, é muito importante ver de onde que vem essa conversa do cliente. Seja de começar a investir em fundo imobiliário, seja em se manter numa carteira de fundo imobiliário, porque nós estamos vivendo numa época que é quase pecado querer investir em imóvel, né? Assim, de tanta ênfase que se dá na importância de fundo imobiliário, que falar que vai comprar um imóvel, principalmente dependendo do profissional que esteja atendendo esse cliente, ele vai botar muita coisa na cabeça do cliente e é quase pecado. Só que não, porque eu acredito que o imóvel, primeiro, é como a Lari estava colocando aqui, né? Ele também tem oscilações no preço, não sei o que e tal. Claro, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a cota do fundo imobiliário você vê lá, todos os dias, na bolsa, né? Se existisse uma forma da gente ver todo dia o preço do imóvel, eu acho que seria uma coisa muito natural você optar pelo, pelo fundo imobiliário, mas não é. E o ser humano tem a necessidade de segurança é uma necessidade básica humana. Então, não adianta a gente querer desconstruir isso em todo mundo da noite para o dia. Tem pessoas que vão se sentir mais seguras investindo em imóvel, não interessa se vai dar prejuízo. E tudo bem. É importante que ela esteja ciente do que ela pode ter de melhor. Se ela não quer, porque ela prefere a certeza e a segurança, tudo bem. E não, o que não pode é a gente aceitar essa desconstrução sem sentido, para que o cliente ele se deixe levar na conversa, né? no momento, no movimento, e mesmo a gente sabendo que o fundo imobiliário tem suas grandes vantagens, a gente não respeitar essa história de vida do cliente com o imóvel, para que essa desconstrução, entre aspas, vá acontecendo aos poucos, quando ele for experimentando as coisas. E aí onde entra o nosso papel, né? Principalmente nosso papel como planejadores que temos assim um olhar realmente muito voltado ali para o cliente mesmo, para a necessidade do cliente. E como o nosso papel também de educadores financeiros, de educar os clientes, como vocês falaram, como o Jackson falou aí. Então, é um trabalho que é um trabalho constante, né? É um trabalho que vai ter que ter a participação da gente e com paciência. Exato. Pode falar, gente. Exatamente. Eu acho que essa questão ali do risco que a gente tem que buscar mitigar, o risco do conhecimento, né? Para que a gente conheça o mínimo possível, para que a gente tenha sempre uma gestão ali, ou até uma construção compartilhada. Então, sempre associando ali para o cliente quais são os riscos principais, como eu comentei, né? Para que, caso aconteça algum evento que possa gerar um impacto significativo no patrimônio financeiro do cliente, o cliente ele saiba, ele fique confortável, né? Ou menos desconfortável possível. Porque o risco ele é um tipo de fator que a gente só vai ter a dimensão quando a gente passa por ele, né? Então, assim, falando, por exemplo, eu apliquei pega um investidor que colocou em fundos imobiliários em 2015 ali para 2016, ganhou 30% numa tendência de alta de mercado. Ele não sabe que é perda. Só que se ele entra, por exemplo, você pega um investidor aí que entrou num momento de mercado de pré-pandemia, viu o preço médio ter uma queda ali de
10, 15% ali do valor de cota. Então, esse sabe que é o risco, ele passou por aquele momento e deve ter ficado bastante chateado também, né? Então, essa questão de ter a vivência do risco, ele é bem importante também. E é interessante que a gente exponha ao cliente esses tipos de investimento, justamente para que para que a gente possa ter uma consistência na relação da evolução patrimonial do cliente em vários tipos de frentes, porque aqui, o que a gente tem que trazer de informação para o cliente? A importância da diversificação, mais uma vez, né, dentro dessa classe de ativo, a liquidez que nem o imóvel vai gerar para ele em relação à questão do tipo de investimento, o aspecto da eficiência tributária, porque tem um imóvel alugado, dependendo da renda do cliente, acima de 55 mil no ano, ele vai pagar 27,5% de tributação sobre o aluguel que ele vai receber. Quanto que ele pagaria quanto que ele paga hoje no fundo imobiliário? Ele paga zero, tá? Ele tem um benefício fiscal hoje para a pessoa física em relação a isso. Então, ganho de capital, imóvel, né? Imóvel e fundo imobiliário hoje tem basicamente a mesma característica em relação ao recolhimento de imposto para ganho de capital, né? Um com a tabela diferente da outra, mas assim, em vários aspectos eu acho que é legal adicionar na recomendação, para que o cliente ele possa compor um pouco melhor a carteira de investimento. E sempre dentro do que a Lu falou, né? A gente vê como é que está a pizza do cliente e vê como é que pode ficar uma distribuição que o cliente fique confortável, né? Então, ali, vou começar com 5% do patrimônio total do cliente. Esse 5%, vocês podem ter certeza que se a carteira está bem composta, ele não vai ter capacidade de corroer o patrimônio do cliente. Então, ainda que ele tenha alguma oscilação, vocês vão conseguir ali fazer uma alocação que o cliente possa experienciar o ativo financeiro sem comprometer a evolução patrimonial, tá? Então, é diferente de colocar já de cara uma recomendação de 15, 20, 30%, tá? Embora o cliente queira, né, tenha apetite e queira alocar, né? Então, a gente tem que sempre ter diligência ali em relação à questão da distribuição do patrimônio financeiro do cliente para que a gente tenha assim, sempre sustentabilidade, né? E isso é uma coisa que eu tenho feito. Por exemplo, se a gente chega numa alocação estrutural de, sei lá, 15, 20, que seja, não importa, eu coloco, sei lá, 1 ou 2 e deixo 1 mês, deixo 2 meses, deixo o cliente ver aquilo ali. Porque na hora que você está explicando, na hora ele topa. Mas a hora que começa a passar pela experiência, muitas vezes, dele mesmo, ele topava porque ele achava que ele dava conta, mas não deu, né? E aí, então, se você não colocou tudo de uma vez, fica até mais fácil do que desfazer tudo, né? Então, eu tenho feito Sim. isso, colocar, espero 1 mês ou outro, vejo se eu vou confiar no apetite que o cliente demonstrou, porque, né, às vezes ele fala, mas... Porque não vai adiantar nada depois eu falar para ele assim, mas foi você que falou, né? Então, vai ter eu acho assim, Flávio, até na percepção de risco ali, é legal sempre você, eu não sei se você utiliza, é um site gratuito, o banco tem um que é o Investir em Quê, mas tem o Mais Retorno, geralmente o pessoal utiliza. Você colocar ali o ticker da cota do fundo para você ver como que está o gráfico. Então, ali você tem visualmente o fator de risco ali, para você ver, quanto mais volátil o fundo, você vai ver ali que vai certamente gerar mais incômodo para o cliente. E dentro daquilo que eu comentei contigo, você pega um fundo por exemplo, de agências bancárias e um fundo de ativos financeiros mais atrelados ao CDI, você vai perceber a volatilidade muito menor. E esses fundos, agora no momento atual, vão continuar surfando pelo menos até o final do ano. Eu vou colocar 12 meses, tá? Devem continuar entregando um bom retorno ainda para o cliente sem muita preocupação, entendeu? Então, aí pode ser legal essa progressão de risco, porque se você ficar só restrito a ativos financeiros em fundos imobiliários, você pode ter uma previsibilidade do retorno do dividendo, só que você limita o retorno sobre o ganho de capital. Então, é diferente se você colocar assim num fundo ali de laje corporativa. O gestor comprou uma laje corporativa na Faria Lima e, de repente, vendeu com ganho de capital. O que acontece? A cota do fundo, ela explode, ela ganha, né? Porque ele vai realizar aquela venda, tem a valorização na cota, sobe o dividendo no curto prazo agora por ser não recorrente. Então, tudo isso ajuda bastante. Então, é que o cliente conheça, né, um pouquinho dessas disposições ali dos fundos, né? Perfeito, muito bom. Bom, gente, são 9 horas e a conversa está maravilhosa.
Mas eu acho que está na hora da gente encerrar, né? Eu tenho uma bebezinha que já está ali me esperando, enfim. Gente, foi muito legal estar com vocês aqui mais uma vez, muito top mesmo. Jax, muito obrigada por vir compartilhar conosco esse tema que é tão importante, né? Que é algo que se fala todo dia em todo tipo de mídia e é importante a gente estar preparado para atender nossos clientes. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a vocês que estão sempre aqui com a gente nos encontros. E se alguém quer Vamos falar junto. alguma coisa para fechar, fechamos e tudo certo. Fechou. Eu só queria agradecer também, Lu, pelo convite aí. Espero que tenha agregado alguma coisa aí para todos. E precisando, estamos à disposição. Tá certo, Jacques, muito obrigada. Agregou sim, muito. Beijão, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.